No norte inexplorado da Coreia do Sul, pessoas são reunidas por mascarados, e algumas se sentem pressionadas, como um garoto. Um homem pergunta se é a primeira expedição do garoto. Com um sorriso, ele diz que já entrou em portais e masmorras, mas nunca em uma região inexplorada. O velho diz que é melhor se preparar, pois esses lugares são inexplorados por séculos e cheios de monstros. Muitos são antigos. Mas, como o líder é do clã marcial Lee e irmão do patriarca, o garoto acha que estará seguro. Porém, o velho explica que ele é um filho ilegítimo, fraco e banido do clã. Esse era Lee Cheol. Descrito como sem talento e resistência, na 7ª posição, não poderão contar com ele. Além disso, é claro como ele é tratado quando um guarda ordena que o líder continue andando, e ele aceita sem indignação. O Esquadrão da Espada Sombria, junto com o esquadrão diretamente subordinado aos patriarcas, deveria estar lá para protegê-los. No entanto, é possível sentir que há algo errado, e o garoto tem um pressentimento ruim sobre essa missão. Há muito tempo, esse filho ilegítimo tinha sonhos e esperanças. Quando carregou o peso de fazer parte do clã Lee, ainda era criança. Ao ser escolhido pela melhor arma no ritual do selo, suas expectativas eram altas. Xiu achava que, ao ganhar reconhecimento e se esforçar, poderia se tornar famoso. Mas isso não foi por um diagnóstico ruim sobre suas vias de mana. Disseram ao rapaz que elas não eram adequadas para magia nem artes marciais. O jovem mestre alcançar o 9º lugar seria um milagre. Naturalmente, a notícia chegou aos líderes do clã. Quando souberam de sua condição, disseram que o ocorrido no ritual de seleção foi coincidência. Mesmo assim, o garoto continuou se esforçando e alcançou o 7º lugar aos 25 anos, feliz apesar da superioridade dos irmãos. Infelizmente, essa alegria foi curta, pois Xiu foi expulso aos 30 anos, e se não fosse pelo irmão mais velho, ele poderia ter saído morto. Desde então, esse filho legítimo tem fugido por 10 anos e vezes. O caos atingiu a população. A notícia se espalhou dos ricos aos pobres, enquanto regiões inexploradas cresciam e invasões de monstros aumentavam. Um dia, um jornal atingiu o rosto do protagonista, e ele viu algo assustador. Seu pai, o mestre das artes marciais e líder do clã Martial Lee, havia falecido. Naquele dia, o Esquadrão da Espada Negra apareceu diante do jovem mestre Sheol. Ele perguntou como o encontraram, mas só entregaram um decreto, ignorando sua pergunta. Ele sabia que a linhagem amaldiçoada não o libertaria, mas não esperava que o terceiro irmão, Lee Gunson, se tornasse patriarca em vez do mais velho. E pior ainda, o esquadrão informou que voltariam em 1 hora. Apressado, o protagonista perguntou sobre o irmão mais velho, mas não obteve resposta. Shula questionou a ordem de investigar a região inexplorada, sendo apenas um artista marcial de 7ª categoria. No entanto, o esquadrão apenas perguntou se ele se recusaria a seguir as ordens. E ao saber que realizar algo assim sem uma razão sólida resultaria em morte certa, o protagonista decidiu aceitar a missão. Contudo, no instante em que eles partiram, ele não conseguiu evitar sentir-se extremamente irritado com a situação. De volta ao presente, o grupo segue em direção ao local da missão até que o garoto de antes para, surpreso por algo que encontrou no caminho. Diante de todos, havia um prédio abandonado que, por alguma razão, estava muito bem preservado. Nesse caso, um soldado do Shadow Squad avisa que vão entrar. E quando entram, tudo fica pior do que esperado. O protagonista interveio, esfaqueando o assassino pelas costas, pois, dentro do prédio, é possível ver esqueletos de várias pessoas e um monstro gigante e antigo. Misteriosamente, um soldado anuncia que o encontrou e ordena que os colegas comecem. Então, sem piedade ou explicação, o garoto de antes é exterminado com um só golpe diante do protagonista e do velho que o ajudou. O ancião grita, questionando suas ações, e Sheol não entende. Mas o membro do esquadrão diz que sabiam que seriam eliminados. Ele grita que os cidadãos devem se sentir honrados por servir ao clã. O protagonista intervém, esfaqueando o assassino por trás antes de outra fatalidade. Infelizmente, o soldado revelou que o soberano estava por trás e ordenou levar todos para exterminar os dois. Ele brinca que só pode fazer isso se não resistirem. Inesperadamente, seu ferimento fecha. Sabendo disso, um aventureiro ataca por trás, mas é partido ao meio com um golpe. O soldado então ridiculariza a força do protagonista, preparando-se para derrotá-lo. Apesar de ser do clã Martial Lee, Xiao é rapidamente subjugado pelo guerreiro. De repente, uma grande explosão acontece, iluminando intensamente o céu. O protagonista então sente os efeitos de um ataque fatal. O soldado não se deixa bater e segue firme para não ser derrotado. A primeira coisa que pensa é que precisa de uma arma e, por sorte, acha uma no esqueleto do monstro. Era uma espada poderosa para matar um monstro, então deveria ser boa mesmo abandonada. Rezando para que funcionasse,
O garoto segurou o punho, mas a lâmina virou pó preto e se desfez. Sheol não entendia o motivo. Vendo isso, o soldado fica mais enojado com o garoto, mas decide acabar com ele com a honra de um Li. Nos momentos finais, o protagonista pensa que os céus são cruéis. Ele morreria após uma vida de dificuldades e fracassos. Naquele instante, desejou uma segunda chance. De repente, ouviu a voz de seu pai chamando Yo-Zong. Era a mãe do protagonista, mas um homem disse que, ao encontrá-la, ela não estava mais em condições. Ao lado dele estava Li Taxin, patriarca do clã Li. O garoto percebe que ele e o mordomo Choi são jovens. Sheol tenta ir ao pai, mas vê duas mãos de bebê e percebe que são suas próprias mãos, porque ele tem suas memórias. O protagonista lembrava que deveria estar morto, então não sabia se era uma vida após a morte. Desta vez, o nome dado por seu pai era jovem, e as outras crianças tinham uma empregada e alguns guardas do esquadrão. O patriarca mandou levá-lo para o ritual de seleção do aço com a oitava criança. O mordomo intervém, dizendo que ele não está pronto, pois a oitava jovem é alguns meses mais velha. Porém, após refletir, Taxian diz que isso não importa, surpreendendo o filho, e sai, deixando-o sozinho no berçário. Yun se sente aliviado, pois a presença do pai é uma pressão surreal. Mesmo assim, ele pensa no que está acontecendo, pois é real demais para ser só memória, e a conversa era sobre fatos que ocorreram na sua infância. Nesse caso, a realidade fica mais clara para o protagonista, mas ele se preocupa mais do que se alegra ao voltar ao passado. Alguns meses após voltar ao passado, chegou o dia especial do clã do Marechal Li. Era o ritual de seleção do aço, onde os filhos do clã mostravam seu talento pela arma que os escolhia. Tessian foi escolhido por dezenas de lâminas e se tornou o melhor de sua geração, e o irmão mais velho, escolhido por espadas, tons e um cajado, ficou famoso por sua magia e habilidade com a espada. Desta vez, o participante é o protagonista com roupa nova. A jovem empregada, Ngagua, elogia a criança por estar bonita e não chorar em um novo ambiente. Ela abraça o menino, desejando-lhe sucesso, e diz que terá um futuro brilhante. Para ele, Gagua era como sua mãe, mas foi expulsa pelo ódio dos outros irmãos. Durante todo esse tempo, ela foi a única que chorou por sua solidão e esteve ao seu lado. Agora, ele não quer deixar isso acontecer e coloca a mão no rosto dela para retribuir o carinho. O público pensa que ele a protegerá a todo custo. Alguém avisa que os preparativos estão prontos, a empregada anima o jovem mestre. O mordomo informa ao patriarca que tudo está completo, e Teixin decide agir com ele. Muitas criadas o seguem, cada uma com a criança que cuidam, até que a luz brilha na entrada do portão, indicando que estão perto. Finalmente, o túnel se abre em uma enorme arena com um grande público assistindo. Nesse momento, começam os comentários sobre o filho legítimo trazido de fora e sua participação no ritual. Entre os comentadores estão a matriarca Baek Khan, o ministro Lee Tai-hong e dois filhos, o primeiro, Lee Myung-young, e o terceiro, Lee Jeong-song. O ministro acha interessante Yang ser tão jovem, e o primeiro filho não lembra deles participando do ritual nessa idade. Embora um pouco irritado, o terceiro filho também concorda. Gansung não sabe de onde veio a criança, mas está curioso. O patriarca anuncia em voz alta que o ritual de seleção de aço vai começar. Como o primeiro ato, Taishan pede a uma criada que traga vá. Ela retorna com a oitava filha do clã Marshal Li, Liva. Sem demora, o patriarca pega uma pequena faca e segura a mão da criança, cortando a ponta do dedo dela. Hua chora bastante enquanto um pouco de sangue escorre. Assim, sua essência interage com a magia do ritual, deixando todos curiosos sobre o que acontecerá. Até que a energia da garota se conecta à espada mais prestigiada da categoria Relic, chamada Ivory. Uma obra-prima que transcende gerações. O patriarca rapidamente a ergue com sua magia, trazendo-a para si. Segurando a menina nos braços, ele declara que, a partir de agora, essa espada pertence a Vá, alegrando muitos pelas matriarcas, como uma criança talentosa, um motivo de celebração para o clã. Então, sem se emocionar, Vaion apenas agradece, mas logo endurece a expressão ao perceber que o ritual de Oni será guiado por Taxian, pois ele é um filho legítimo de fora. De qualquer forma, o patriarca pega a criança e faz o corte, assim como fez com os outros. Mas o protagonista não chora, e Taishin diz que está orgulhoso. Chegou o dia fatídico. No passado, o garoto foi escolhido pela espada divina Echo. Agora, uma gota de sangue cai do dedo do protagonista, tocando o ritual. Ele espera algo que mude seu destino. Enquanto os espectadores reclamavam da presença de um bastardo no ritual sagrado do clã,
O ministro notou a expressão da matriarca, que parecia de mau humor. Ao pensar no filho oculto do irmão, os sentimentos dela eram compreensíveis. O ministro pensou que um destino miserável aguardava a criança, difícil sobreviver como ilegítimo. Então, um idoso apareceu, dizendo que Tai Hong estava interessado no bastardo. Era o ancião do clã Marshal Li Youjung. O ministro cumprimentou o ancião com cuidado. Sem entender seus pensamentos, Youjung perguntou se a criança foi trazida pelos patriarcas, e o ministro confirmou que o esquadrão a encontrou. O ancião disse não entender o que Tai Xin pensava ao colocar uma criança aleatória ali e comentou que o ministro viu que o ritual era inútil para crianças ilegítimas. Essa provocação irritou Tai Hong. Passivo-agressivamente, o ancião pediu desculpas, dizendo que a história de Ao como filho legítimo não selecionado era famosa, mas opinou que um bastardo sempre é bastardo. Para intimidar o ministro, disse que a criança deveria saber seu lugar, irritando Tai Hong. Por cada provocação, o ministro gritou que não toleraria mais, mas não precisava mais defender seu ego. Uma luz brilhou à frente dos dois, refutando o velho. E ele, que achava que os bastardos não passariam, não entendia. O ministro nunca esteve tão empolgado ao ver um milagre. Mesmo vendo com seus olhos, Taion estava confuso, mas eufórico. Então, uma luz azul caiu na arena, envolvendo todos. Primeiro, surgiram a obra-prima Lança do Espírito de Sangue e a obra-prima Lâmina de Ferro. Em seguida, a relíquia Espada Divina Mahu e a relíquia Besta Divina do Dragão Ágil também se revelaram. Isso obviamente gerou uma confusão geral na plateia, pois até as armas próprias estavam reagindo. Do observatório acima, era possível ver a espada do primeiro filho brilhando, deixando-o surpreso. Em vez de ciúmes, Youjung perguntou se seu irmão acreditava nisso e elogiou o jovem por seu talento incrível. Mas Gan Song ficou frio. Além da surpresa, a multidão ficou indignada, achando que algo estava errado. Mas o patriarca ordenou silêncio, e todos obedeceram. Ele declarou que, segundo a lei do clã, todas as armas que escolheram Jung pertenciam a ele. No entanto, como a situação era complexa, Suptaci aceitou sugestões. Tai Hong levantou a mão, dizendo ter uma sugestão, e sorriu. Quando o patriarca questionou se ele tinha uma ideia, ele afirmou que, embora a lei do clã conceda todas as armas, isso contradiz a cerimônia. Afinal, o ritual de seleção do aço deve continuar por gerações. Por isso, o ministro sugeriu que o protagonista escolhesse uma só arma. Os patriarcas acharam a ideia boa e aceitaram a sugestão de Tai Hong. Usando magia, ele levantou todas as armas e também o protagonista, colocando no chão e pedindo ao garoto que escolhesse a que mais gostasse. Com infinitas opções à sua frente, o protagonista não entendia por que as coisas estavam diferentes de sua vida passada, mas percebeu que era algo positivo. Decidindo que deveria aproveitar ao máximo essa situação, Jung avançou e passou primeiro por Thrash, a espada matadora de dragões. Em seguida, passou pela lança sagrada, que foi forjada a partir do corpo de um santo chamado Baleia Branca. Além disso, havia também a opção do cajado Valien, que foi feito da árvore do mundo, onde as fadas costumam dormir, e ainda a espada celestial, que dizem ter sido forjada no momento em que o sol, a lua e as estrelas estavam perfeitamente alinhados. No final, eram grandes espadas para uma decisão, então o garoto não se preocupou. Mas os patriarcas se preocuparam ao ver a espada que seu filho escolhia. A espada descoberta pelo fundador nas terras inexploradas e misteriosas, cujo poder ninguém entende. Essa é a espada do Crepúsculo Negro, que o protagonista escolhe. As habilidades já conhecidas não a classificam exatamente como uma arma de nível divino, mas ela é mantida entre as outras como um símbolo importante do relacionamento com o fundador. No entanto, nenhum dos ancestrais do líder conseguiu ser escolhido por ela. Por causa disso, Tai Xin ficou bastante curioso para saber se essa era apenas uma escolha sem sentido feita por uma criança pequena ou, enquanto segurava em seus braços, ele se perguntou se poderia ser algo maior, como outra vontade vinda dos céus. O patriarca gritou que Jung escolheu o Black Kilig como arma. Assim, o ritual terminou. Porém, a matriarca ficou mais afrontada com esse novo problema. Sem empatia, declarou que, se Jung cruzasse seu caminho, teria que se livrar dele. 9 anos depois, na mansão do clã, o protagonista avisa a babá que vai treinar à tarde. Sendo o nono filho com 9 anos, Gagua, muito preocupado, pede para acompanhá-lo. O herói diz que pode ir só, mas a empregada insiste. Mudando de assunto, Gagua informa que as outras zonas de treinamento estão vazias e pergunta por que ele vai à primeira, que é pequena. O garoto responde que alguém o espera lá, até que, de repente, um grito chama sua atenção. A empregada diz que o barulho vem da zona 7, onde uma garota é repreendida por segurar a espada com força. Ela não liga e dá outro golpe. É Liva, a 8ª filha, com 9 anos. Para o protagonista,
Faz sentido, mas Gagua diz que ele deve chamá-la de irmã mais velha. No entanto, a protagonista não queria chamar a garota assim, pois tinham apenas 5 meses de diferença no treinamento da cinta. As exigências continuam, dizendo que deve manejar a espada como uma extensão do corpo e alertando para ter cuidado para não se machucar. A pessoa diz para repetir. No entanto, ela fica tão irritada que joga a espada de madeira fora e questiona por que o instrutor a implica tanto. Extremamente furiosa, grita que não importa como segura a espada, mas o treinador tenta explicar que é para o seu próprio bem. O mesmo garoto tenta acalmá-la e, com um sorriso gentil, pede que continue treinando. O protagonista pergunta quem é, e a empregada diz que é o comandante Baek Leon, do Ebony Squad. Young comenta que ele é habilidoso para ensinar uma criança de 9 anos, mas a empregada entende a indignação de forma diferente. Então, ela grita que, algum dia, surgirá um professor que reconhecerá o talento do jovem mestre. Com lágrimas nos olhos, Gagua se desculpa por ser tão incompetente por não conseguir cuidar dele de forma adequada. Nesse momento, o herói fica irritado porque ela está fazendo isso novamente e reafirma sua gratidão. Além disso, Young afirma que não deseja pessoas assim, pois o homem só foi até lá por causa do nome do clã. Além disso, o garoto já tem bons professores. Na Zona 1 da área de treinamento, exclusiva para a linhagem direta no Salão Marcial, simboliza a história do clã Marshall Lee. Hoje, é mais simbólico do que uma área de treinamento real. Mas há uma razão para nosso herói estar lá, e ela está atrás de uma porta prestes a se abrir. Agora, o valor da Zona 1 é comparado ao das outras áreas de treino. Esse lugar guarda armas antigas, e após procurar, o garoto encontra a espada que queria e, sorrindo, se pergunta se deve usá-la. Hoje, ao voltar 9 anos atrás, o protagonista passou por algumas mudanças surpreendentes, e a mais impressionante de todas foi a habilidade de controlar uma energia negra. Quando ele se concentrava intensamente, essa energia não apenas se tornava controlável, mas também lhe dava uma habilidade extraordinária, a capacidade de ler memórias que estavam embutidas nas armas. Essa descoberta foi realmente inesperada e transformadora para ele. Quando Young entra nas memórias, alguém diz para refinar os fundamentos, iguais para iniciantes e avançados. O herói segue o treino do antigo dono da espada. Com o tempo, percebe que quanto mais antiga a arma, mais incrível. As memórias diziam que dominar os fundamentos da espada tornaria alguém inabalável, como um pilar. Quanto mais a arma estava conectada ao dono, mais o herói via do passado. Ao ativar a primeira forma da espada das 7 estrelas, a habilidade Vento Escarlate é utilizada. Yun fica muito feliz por finalmente dominar essa técnica. Nos últimos 2 anos, ele leu as memórias de quase todas as armas. Mas agora, alguém surge dizendo que há muito não viam uma espada das 7 estrelas tão perfeita. Esse era o ministro Tai Hong, que entrou no centro de treinamento sorrindo. Li Tai Hong é um artista marcial de nível 4 e general do clã. Embora não seja da linhagem direta, suas habilidades foram reconhecidas e ele cuidou do herói no passado. Felizmente, o protagonista cumprimenta seu tio, mas o ministro dispensa formalidades. De qualquer forma, ele se orgulha de ver o garoto no salão de treinamento diariamente. No caminho para o trabalho, Tai Hong expressa solidariedade ao garoto, dizendo que entende como é difícil ser discriminado pelos irmãos e espera que Young supere isso. O herói responde que está bem, pois, apesar de tudo, ainda faz parte da linhagem. Além disso, ele aprendeu que o significado do nome do clã é provar-se com a espada. Com os olhos brilhando de empolgação, Young declara que se provará com sua própria força. Ouvir palavras assim de uma criança deixa o ministro esperançoso, mas também desapontado, pois o garoto é um filho ilegítimo. Mesmo assim, como Young está quase na idade de participar da cerimônia de nomeação, ainda que seja um pouco tarde, o ministro solicita para se tornar o professor do garoto daqui em diante. Entretanto, contrariando completamente suas expectativas, o protagonista declara que não pode aceitar. Sem conseguir compreender, Tai Hong pergunta se isso realmente não é suficiente. O herói lembra da regra que proíbe isso. Mesmo assim, o ministro diz que todos os irmãos já quebram as regras ao treinar e se alimentar bem. No entanto, o herói realmente acredita que as regras não devem ser quebradas, mesmo que todos ao seu redor as estejam quebrando. E, como ele já mencionou antes, ele quer muito provar a si mesmo com sua própria força. Isso leva o ministro a questionar se essa criança tem realmente 9 anos de idade e a vê-la como alguém que se assemelha bastante ao seu irmão mais velho. Inevitavelmente, Teng Hong percebe que não mudará a opinião da criança e, orgulhoso, dá um tapinha na cabeça do herói, dizendo que ele é teimoso como o pai. Porém, o ministro comenta que se sente incomodado por não poder ajudar o protagonista. Então, pergunta se o herói precisa de algo, e Young esperava por isso. Mesmo um pouco constrangido, ele diz que precisa de um favor. Como Tai Hong parecia receptivo, Young sorriu. Sem mistério, o protagonista pediu para ver o depósito secreto. Depois, um carro caro chega a um portão com seguranças. Um deles pede para parar e solicita a identidade e o propósito. O motorista, General Li Tai Hong, diz que vai fazer uma inspeção regular, e, ao lado dele, o ministro apresenta o protagonista, mencionando que ele está em uma viagem de campo. Nesse contexto, o guarda aceita as explicações de ambos, verifica a identidade e permite que passem.
Como um excelente ator, o protagonista finge estar fascinado, como se estivesse realmente animado com o armazenamento. Então, o ministro pergunta se ele está realmente tão entusiasmado. Em resposta, o herói comenta que sim, porque o depósito secreto é onde estão guardados os maiores tesouros da família. Além disso, o mais crucial é que o item que o garoto busca também está lá. Há um ditado sobre aqueles que procuram armas lendárias. Como relíquias antigas, pouco conhecidas, tudo pode ser encontrado no depósito secreto do prestigiado clã Mark Shaoli. Isso se torna mais real à medida que se aprofunda no local. Antes de pegar o elevador, Tai Hong menciona que o porão do depósito secreto é onde estão as armas seladas. Young ouviu falar de armas monstruosas que devoram seus donos, e o ministro não nega. Ele até brinca que ao segurá-las, corpo e coração são consumidos. Tai Hong pergunta se o garoto tem medo, e Young tenta ser corajoso. O ministro diz que não há com o que se preocupar, pois não entrarão em um lugar tão perigoso. Enquanto o tio diz que cuidará dos negócios, o protagonista se despede para explorar. Quando o elevador fecha, ele relaxa após fingir ser inocente. O porão, chamado Cemitério de Armas, guarda inúmeras armas e relíquias seladas. O herói foi lá para encontrar uma arma específica. Essa é a ilimitada. Normalmente é uma adaga, mas com mana, seu comprimento e forma mudam livremente. Lee Gun-sung a encontrou e ganhou o título de mudança constante pela versatilidade da arma. Esse título fez o terceiro filho virar patriarca, em vez do primeiro, que era o mais provável. Depois de um tempo, ele encontrou o protagonista escondido e o eliminou. Isso é tudo que ele sabe até agora. Para evitar que aconteça de novo, Young sabe o que fazer, e mesmo que leve tempo, o herói deve verificar cada um. Usando sua chama negra, ele está determinado a obter o ilimitado antes de Lee Gun-sung. Depois, o garoto continua procurando a arma no depósito. Desde o início da busca, 1 hora passou e, apesar de verificar tudo que parece um punhal, o ilimitado não apareceu. Mas o herói acredita que está em algum lugar e que ainda não viu tudo. Então, decide inspecionar o balcão ao lado. Antes de ir, esbarra acidentalmente em um deles, que cai no chão com um barulho alto. Curioso com a adaga enferrujada, Young quer saber como se deteriorou tanto. Antes de tocá-la, a adaga se afasta, e chamas a cobrem. Young entra em pânico, sem entender. De repente, as chamas consomem tudo, e ele acorda em um lugar diferente, sobre centenas de corpos e espadas. Ele tenta entender onde está até perceber que pode ser a lembrança da adaga enferrujada. Contudo, ela difere das memórias de armas que ele viu antes, pois Young a sentiu tão vividamente que parecia estar fisicamente presente. Como as sensações também são percebidas, algo chama a atenção do herói, fazendo-o olhar para trás. E lá ele encontra uma presença avassaladora que até a própria natureza temeria se ainda existisse. Um monstro primitivo surgiu de um buraco azul há muito tempo, engolindo civilizações. Era um monstro apocalíptico e estava diante do protagonista. Suas pernas começaram a tremer, e o garoto pensou que seu fim estava próximo. Young sabe que não pode enfrentar isso, então a primeira coisa que pensa é correr o mais rápido possível. Porém, entre os cadáveres, alguém se levanta com uma espada ensanguentada. Ao parar atrás do protagonista, o garoto percebe o guerreiro. Mas, assim como chegou, o espadachim desaparece rapidamente. Com uma coragem extrema e inigualável, aquele guerreiro destemido e valente pulou audaciosamente sobre o monstro gigante na tentativa de atacá-lo ferozmente. Ele, então, usou seu maior trunfo e liberou a poderosa habilidade Demon Slash. Esta era a única e mais poderosa técnica de espada capaz de dividir o inimigo ao meio com um único golpe certeiro. Como se fosse um milagre, uma luz dourada incandescente atravessou completamente a fera. A partir daí, surgiu uma poderosa explosão, ainda maior do que o próprio corte. Então, deixando para trás apenas pedaços caindo do céu, Young ficou completamente sem palavras. Ao derrotar um monstro de tal nível com apenas um ataque, o herói, obviamente, ficou curioso sobre essa pessoa. No entanto, de forma inesperada, o guerreiro percebeu a presença do protagonista e também ficou curioso sobre quem ele realmente é. Young tenta falar, mas nada sai. O guerreiro pergunta por que uma criança está ali, como ato de misericórdia, diz que a eliminará sem dor. Apesar de tentar evitar, isso acontece. Felizmente, ele volta ao mundo real. Ainda preocupado e ofegante, o herói deixa a adaga cair, tremendo de medo ao se perguntar sobre a cena. A pressão sobre o garoto ainda parecia real. Mas a adaga enferrujada começa a se revitalizar, surpreendendo o herói. Assim, segurando firmemente com a mão, Young não tem mais dúvidas. Então, o garoto faz rapidamente um corte no dedo, pois, desta vez, será ele quem se tornará o mestre dos soldados Ten 0. No mesmo instante, uma luz azul brilhante se espalha por toda a sala, vinda exclusivamente da lâmina. E como essa luz envolve a adaga como uma aura, Young decide fazer um teste para confirmar o seu poder. Após um corte horizontal, o herói viu que encontrou o tesouro. Depois, foi ao depósito do Unlimited. Em outro dia, sons são ouvidos na zona de treino 1,
mas ele se decepciona por falhar de novo após golpear o boneco. Já faz uma semana desde a visita ao depósito secreto e a obtenção do Unlimited. No início, o protagonista decidiu transformar a espada que encontrou naquele dia em um anel, para que as pessoas pudessem notar. Contudo, ele ainda não conseguia compreender exatamente qual era aquele movimento que o homem usou no Demon Slash para o herói. Provavelmente, o homem apenas mostrou a técnica porque ainda era muito cedo para que ele pudesse aprender. Mas, independentemente de ser pela força ou pela técnica, os movimentos daquele homem eram tão graciosos que o garoto não conseguia reproduzi-los. O protagonista segura uma espada e treina com entusiasmo, sem pressa. Antes, era um rejeitado que não executava técnicas básicas da família. Agora, pela primeira vez, vê artes marciais avançadas. Felizmente, Jung lembra claramente dos movimentos do homem que derrotou o monstro. Neste momento, uma ideia surge na mente do herói ao pensar naquele homem, pois ele é uma criança de 9 anos, não um adulto como o guerreiro. Assim, se ele imitar um adulto, não será eficaz. Logo, tudo deve ser ajustado ao seu corpo, lentamente e naturalmente. Sem perder tempo, o protagonista fecha os olhos para se concentrar e, tentando manejar a espada de forma adequada ao corpo, mas mantendo a técnica, o garoto executa um golpe poderoso que quebra o chão na primeira tentativa. Depois de ver isso, ele fica feliz por melhorar suas habilidades. Jung acha que só precisa resolver o uso de mana, pois, não importa quantas vezes ele tente, todas as tentativas falharam, como se algo importante estivesse esquecido. Então, Jung percebe que deve continuar tentando. Do fundo da sala, enquanto ele tenta de novo, uma mulher observa com um sorriso malicioso. Durante o seu treinamento, Jung balança a espada de um lado para o outro, mas, de repente, a mesma garota detém a lâmina do herói com a mão nua. Isso chama a atenção da criança, que fica intrigada quando ela pergunta onde ele aprendeu aquela habilidade. No primeiro contato, o protagonista pergunta quem é essa pessoa, mesmo que sua intuição indique que ela é alguém do clã Martial Lee. A garota parece um pouco surpresa por ele não a conhecer. Ela pensa que é normal, pois não sai muito. Pergunta o nome do rapaz, ele diz ser jovem. Ela fica animada, dizendo que é único, e se apresenta como Lee Jeonga, sacudindo-o levemente. No passado, o ministro falou dela, e o herói lembrou que seu avô a odiava por ser diferente, mas há algo mais importante. Jeonga não retém força contra outros. Voltando ao assunto, a garota pergunta onde a criança aprendeu isso. Tentando evitar, Yan pergunta por que quer saber. Dayama explica que é uma arte marcial antiga, e ela, interessada, quer entender. A garota diz que os monstros antigos viveram há muito e tira um presente da manga. O herói não entende, mas abre quando pedido. Yang acha difícil ler pela caligrafia, mas é uma técnica de mana e artes marciais. O nível é alto e difícil de entender, mas faz o garoto duvidar dos rumores sobre sua tia. Em certo momento, Yang pergunta sobre uma passagem. Gilma explica que são antigas técnicas de mana que utilizam os caminhos de mana como base. Antigamente, apenas os caminhos de mana eram usados em vez de círculos, diferente das técnicas modernas que armazenam tudo no coração, algo que Jung não havia considerado. No entanto, Dayama comenta que talvez as técnicas humanas do passado sejam até melhores do que as atuais, e é exatamente por isso que há tão poucos registros. Mas, entretudo, uma técnica de mana se destaca. Então, sem demora, o protagonista foge, deixando-a para trás. Com espada em punho, Yun se concentra, pensando que, ao espalhar a mana do círculo para o corpo, deve rejeitar o retorno ao círculo e usar os caminhos da mana para fazê-la fluir livremente. Essa era a técnica de mana do homem que o garoto não entendia antes. Sabendo disso, o protagonista agora tem certeza que pode funcionar. Ao replicar a técnica anterior, o dano é muito maior, surpreendendo sua tia e ele mesmo. Após o sucesso, Yang se prepara para comemorar, mas Jeong corre e o agarra, perguntando se era uma técnica de amplificação. O herói admite que sim, e ela quer saber como ele fez isso. Mesmo sendo o parente mais velho, Yang pergunta por que contar. Gaioma lembra que ele descobriu tudo com o caderno que ela deu, o mesmo que ela lê sempre. Jeongma procura usá-lo há mais de 10 anos, mesmo após ser expulsa, então praticamente implora. O garoto então pede 3 promessas antes de revelar algo. A primeira coisa é que Jeonga não deve falar sobre Yang com ninguém, a menos que tenha permissão para isso e que se explique. O herói comenta que ele simplesmente não gosta da ideia de que as pessoas falem sobre ele. A garota entende e diz que sente o mesmo, com uma expressão triste. Enfim, a segunda condição é que eles não podem mentir, pois precisam confiar um no outro. Depois de fixar isso em sua mente, a garota demonstra estar pronta para a última condição, e Sun Yang explica qual é. Por ora, o fim da negociação é segredo. 1 ano depois, a empregada corre, chamando o jovem mestre ao centro de treinamento. Com sua tia, o herói de 10 anos pergunta a razão.
Ansioso, Gagu entrega uma carta. Jeong não sabe do que se trata, mas o protagonista esperava por ela muito. É a convocação para a cerimônia de nomeação. Ele deve ir à sala de treinamento central às 10 da manhã do dia 10 de setembro. Mas o selo foi feito por Lee Myung-jung, representante do patriarca, e ele não sabia de expedições, então ficou curioso sobre a ausência do pai. Jeonga grita furioso por ser uma cerimônia de nomeação. Então, o herói pergunta por quê, e ela diz que agora que está melhorando, precisa da orientação de Yeong. No entanto, ele terá que se ausentar por um tempo se for a cerimônia. Desde o acordo, passou-se um ano em que os dois pesquisaram técnicas de mana. As modernas usam um círculo de mana como núcleo, e as antigas, os caminhos como núcleo. No entanto, eles conseguiram identificar uma nova técnica que combina o melhor de ambas. Ji-young disse que combinar isso era seu sonho. Acumular mana, transformar peculiaridades em um círculo e usar caminhos para controlá-lo aprimorou o herói. Como sua tia reclamava, ele diz que tem que ir. Mas pede que não se preocupe, pois levará menos tempo e ele pretende continuar o trabalho. Jeonga questiona isso, dizendo que o garoto estará ocupado com aulas. Mas Young diz que continuará treinando a técnica de mana e recuperando técnicas antigas. Algum tempo depois, em uma incubadora, é dito que o treinamento começa hoje e devem suportar ataques mágicos por 30 minutos. Desta vez, o passado é diferente porque o instrutor é o líder do Esquadrão Tigre de Sangue, Jang-guk. O instrutor previu que o nono filho falharia, pois só teve treino básico. Mas ele usava técnicas de mana para refletir ataques mágicos, assustando o instrutor com seu olhar para Jang-wook. Yang se testa e se compara à oitava filha para alcançar seu nível, forçando Wook a se esforçar mais. Mas ele ainda é só uma criança ilegítima de 10 anos, e o instrutor acha que, após ver seu talento, chamá-lo assim é rude. Assim, Wook acredita que é importante refletir sobre seu comportamento passado e agora se esforça para ensinar tudo o que sabe, oferecendo mais do que apenas lições básicas para a cerimônia de nomeação. Depois, o protagonista termina o treinamento na incubadora, mas não para de pensar como é louco pôr uma criança em um dispositivo que ataca com magia para criar resistência. O protagonista reflete sobre o ocorrido e ele não esperava um pedido de desculpas do instrutor, mas percebeu a diferença no tom de voz dele na última conversa. Primeiro, Young decide descansar desse treinamento exaustivo. Mas a oitava filha aparece e ataca o protagonista, que se defende facilmente, e o chama de bastardo. Liva, da linhagem direta do clã, diz que precisam conversar. Yang puxa sua mão e pergunta o que ela quer. Va grita para que ele seja mais respeitoso, pois ela é filha legítima e um ano mais velha. Apesar de tudo, Yang não quer lidar com a situação e diz que não tem tempo para falar com ela. A fica furiosa, gritando para não ser ignorada, enquanto fortalece seu punho com mana. Inicialmente, o protagonista queria ignorar, mas percebeu que não seria possível e se esquivou, agarrando a garota pelo pescoço. Em vez de bater nela, ele apenas reafirma que está ocupado e que ela pode ir chorar nos braços da mãe. Sem mais nada a dizer, Young solta a garota e suspira frustrado. Va então desabafa sobre a seleção do selo, gritando que sempre a comparam a ele. Afirma que isso é injusto e que mal dorme à noite por estar sempre treinando. O herói cobre sua boca antes que ela continue reclamando. Young comenta que culpar os outros é fácil, mas como filho bastardo, ele não pode fazer isso. Ele diz que se não pode fazer algo, não faz. Se a garota estiver ressentida, ele sugere superá-lo e ganhar um pedido de desculpas, pois é assim que sua família age. Irritada, Hua aceita o desafio de se sair melhor na cerimônia, avisando que o fará implorar perdão. Young, em vez de intimidado, diz que aguarda ansioso. Na zona 7 da sala de treinamento, exclusiva para a linhagem direta, a senhora do clã marcial Lee, Baek Kui-in, surge de repente. Ela pede para falar com sua filha e é levada pela empregada. Ao chegar, vai estar treinando, e a dona pergunta o que ela faz, chamando a atenção. Um pouco intimidada, Va diz que treinava, mas Baek já sabia da sua derrota. Por isso, com um olhar sério e firme, ela lembrou a garota do que havia mencionado sobre esmagar seus rivais. E, naquele instante, Baek expressa sua decepção com a filha e ordena que ela interrompa o treinamento, caso esteja fazendo isso apenas para evitar ser repreendida. No entanto, mesmo ciente da opinião de sua mãe, a menina explica, com clareza, que está treinando porque realmente deseja. Portanto, com muita determinação, ela afirma que derrotará o herói de qualquer forma, pois esse é seu desejo mais profundo e verdadeiro. Baek percebe que sua filha foi motivada por um filho bastardo, e Va admite isso. A mãe lembra que ela é uma filha legítima com status diferente e que vencer deve ser garantido, não motivação. Então, tira de sua roupa um frasco de veneno letal chamado Suriel Trance. Com frieza, Baek aconselha, se não puder superá-lo, deve esmagá-lo. Embora seja difícil dizer isso a uma criança, é assim que funciona nessa família.
Na mansão onde o protagonista vive, dizem que não adianta olhar para o computador, pois o relatório da 14ª semana o colocou em primeiro lugar. Gigago abraça orgulhosa pelo resultado, mesmo sem poder ajudar. De repente, um barulho interrompe o momento feliz, e a tia aparece para treinar com a criança. O herói se recusa, mas Jiang insiste que devem continuar para aliviar o cansaço. Young nunca ouviu isso, e a tia tenta mentir. O herói diz que está tudo bem, pois tem algo a mostrar. Ao perceber, a tia ficou surpresa e gritou, sem acreditar que ele conseguiu sua primeira estrela. Geralmente, passam-se 3 estágios de artes de mana. O primeiro é o corpo de ferro, que fortalece o corpo. O segundo é o estágio de Qigong, que altera a natureza da mana. E o terceiro é o de habilidade extraordinária, onde se demonstram habilidades sobrenaturais com a mana. As artes de mana da tia do garoto são diferentes, pois, já no primeiro estágio, mostram mais habilidades. Por isso, as artes de mana são divididas em estágios estelares. A tia verificou e tem certeza de que é uma estrela, mas acha estranho, pois achava que levaria um ano. O herói respondeu que aprendeu assistindo às aulas, mas ao não conseguir controlar a mana, quase rompeu o equilíbrio dos caminhos. Assim, ele aprendeu o que deixar de lado, já que o mana flui naturalmente como água, e o corpo é um veículo para ele. Gioma diz que também pode fazer isso, mesmo que demore. O herói sente orgulho, pois ela percebeu isso. A tia expressa gratidão com um abraço apertado que quase quebra as costelas de Young. Sem mais obstáculos, Gion está animado para que sigam o caminho das 2 estrelas, o que o herói acha apressado. Xixi comenta que a primeira estrela difere do primeiro estágio tradicional, mas o protagonista já sabe disso. A garota pergunta o que ele acha melhor, quando ia dizer espadachim, é interrompido. Yeon tenta argumentar que nunca viu seu treinamento, mas na verdade já tinha visto quando estava entediada. Resumindo, o que Gionga quer expressar é que ele possui uma habilidade ainda mais extraordinária do que a de ser espadachim. Essa habilidade é o uso que o garoto faz das artes de mana, algo que realmente surpreende o herói. Explica-se que o talento dele nesse aspecto é tão incrível que acaba ofuscando todo o resto, uma vez que ninguém jamais conseguiu seguir as técnicas que ela ensinou. Por isso, a tia está absolutamente certa de que não será difícil para o garoto alcançar as 2 estrelas. Além disso, se conseguir, Gioma diz que a nomeação será fácil. A partir de agora, a tia ensinará técnicas reais, e concorda animado. Porém, ao se levantar, ele pergunta sobre algo ao lado dela e, percebendo que é a caixa, ela coloca a mão sobre ela. Num instante, um projétil passa perto do rosto de Young, explodindo atrás dele. Então, com um sorriso, a menina diz que a caixa está cheia de balas de metal. Por enquanto, o herói deve aprender a se mover enquanto libera mana, pois usar artes de mana parado é como morrer. Com determinação, Gilma pergunta se podem começar, e Young não recusa, mesmo preocupado. Na tarde de outro dia, a 9ª e a 8ª crianças se encontram em uma arena de treinamento. Jeon-won, líder do Esquadrão Tigre de Sangue, diz que ensinará suas técnicas e pede que as crianças escolham armas e venham até ele. Como isso dará apenas 1 minuto, ele pede que não percam tempo, o que ambos entendem. Ao caminhar para as armas, o herói nota a expressão da garota. Irritado, ele pergunta para onde Oya olha e se quer falar algo, mas ela finge não entender. Para puxar conversa, ela pergunta se Young vai escolher uma espada, mas ele nega e sobe a arena com várias espadas, deixando a 9ª filha confusa. No topo, Jeon pergunta o que ele faz, e Young lembra da ordem dada. O líder do esquadrão diz que Young devia trazer sua arma, mas ele responde que usa todas, deixando Jang-won curioso. Mesmo assim, o instrutor critica o protagonista como tolo e, tirando a lança, pede que ele lembre o que vai dizer. Zangenvin prometeu ensinar técnicas secretas do clã, mas não posturas ou habilidades. Nas artes secretas do clã Li, há várias chamas da iluminação. Para aprendê-las, é preciso dominar o básico, o que é como despertar o 6º sentido dormente no corpo. Devido a isso, o instrutor avisa que irá despertar esse sentido nesse exato momento e, com sua postura de combate preparada, ele solicita que não tenham muita dificuldade para completar o objetivo. Por um instante, Va perguntou ao protagonista sobre o que o instrutor iria fazer, mas assim que ele estava prestes a responder, Jung-won surgiu bem na frente dele, com a velocidade da luz, lançou o protagonista para trás com um ataque que não deu nenhuma chance de defesa. Mesmo assim, Jeon-won já está realmente impressionado com o fato de que Yoon não foi atingido de forma direta. No entanto, neste momento, o herói está muito tenso, pois precisará repetir essa ação mais uma vez. Antes de voltar, o protagonista não tinha recebido esse tipo de treinamento de maneira adequada, mas, com uma expressão decidida, ele afirmou que, nesta vida, as coisas seriam diferentes. Apesar da confiança do protagonista, ele acaba recebendo um golpe no rosto que interrompe seu ataque. Portanto, tentando aproveitar a distração do instrutor que estava atrás dele, Vou tenta derrotá-lo também. No entanto, ambos são facilmente reprimidos.
Avançando um pouco no tempo, já se passou um mês desde que eles começaram o treinamento com Jeon-won. Esse treinamento foi tão intenso que seus ossos chegaram a se quebrar, e eles sofreram lesões internas. Evidentemente, esse não era o tipo de treinamento adequado para uma criança de apenas 10 anos, mas, ao invés de chorar, Young começou a se divertir. Em uma dessas brigas diárias, Vá acorda no chão sem saber onde está. Por curiosidade, o herói explica que é a 22ª vez que a garota desmaia. Ao contrário dele, que está na 16ª vez. Enquanto conversam, Jeon-woo acha que a 8ª criança tem um corpo resistente, pois mesmo atacada com força, continua bem. Sobre o outro filho ilegítimo, o líder percebeu no primeiro dia que ele não era comum. No início, Jang-won achou o garoto tolo por trazer tantas armas, mas ele mostrou habilidade com todas. Após um mês de treino, o instrutor fica animado ao ver que Yang está pegando o jeito. Jeon-won então avisa as crianças que o treinamento recomeçará e pede que voltem às posições. Após algum tempo, ambos exaustos, o herói chama a atenção da irmã, que pergunta o que é, e Young diz que dará um sinal e que Hua deve bloquear Jeon-won para ele. Vá pergunta por que deveria, mas o herói a convence com o desejo de acertar o instrutor. Vá pergunta se ele tem certeza, e Young, determinado, afirma que não perderá mais tempo. A garota avança, dizendo que o protagonista lhe deve um favor, e logo atrás, Young a segue, pensando que não há nenhuma chance de vitória com o nível de habilidade que ele tem no momento. É exatamente por isso que ele não tem outra escolha a não ser usar a vantagem numérica a seu favor. Jeong-gun, por sua vez, comenta que a ideia de eles trabalharem juntos não é uma decisão ruim, mas isso só é verdade se as coisas correrem conforme o plano do garoto, o que o instrutor não permitirá que aconteça. Zangan rapidamente contra-ataca e se surpreende ao ver o herói bloquear. Ele avança para testar o garoto. Quando suas lanças iam se chocar, o protagonista gritou que era hora. Enquanto se afastava, Vá chegou por cima para distrair o instrutor. Um pouco atrás, o herói percebeu que só podia atacar diretamente naquele momento. Ele canaliza a aura na espada para imitar o ataque final do Limitless, habilidade do Slashing Demon que derrotou um monstro nível Apocalipse. Em um instante, Young alcança o instrutor, surpreendendo-o. A guarda de Jeon-won é alta e o ataque do herói é baixo. O protagonista acredita que funcionará e dá um soco direto, sentindo-se orgulhoso. Porém, para sua infelicidade, Jeon-won bloqueou o golpe facilmente, em um segundo, contra-atacou devastadoramente, lançando o protagonista contra a parede próxima, destruindo tudo com o impacto. Com o garoto derrotado, o instrutor anuncia que se passaram 37 dias e, orgulhoso, parabeniza Yang por despertar seu sexto sentido. Mas, ao atacar Hua, ele diz que o garoto ainda tem muito a aprender. Com as duas crianças inconscientes, Jong-gun anunciou o fim do treino. Após a saída do instrutor, Hua discutiu com o protagonista sobre o fracasso do plano. Jeon-gun pensava em como quebrou sua regra de não usar mana e o ataque feriu sua mão. O instrutor admitiu o senso de combate de Young e aguardava ansioso o medo dos anciãos. Após 47 dias de treino, Wu despertou seu sexto sentido, permitindo que ambos se formassem. Young então usou o tempo para descansar e revisar. Até que um dia, o protagonista recebeu uma visita inesperada, seu irmão mais velho, Lee Myung-young, que estava lá por algum motivo. Lee Myung-young, o primeiro filho de Lee Ta-shin, recebeu o título de estrela e está quase na segunda posição em magia e artes marciais. As pessoas o admiram e temem, mas para o herói, ele era só seu irmão. Myung-young pede desculpas por não dar atenção ao mais novo, mas Yang diz que está bem. O irmão acha interessante que o protagonista o reconheça ao se encontrarem. Para o herói, era lógico, já que ele era o meio-irmão mais velho e famoso. Myung-jun se sente mal com o termo e diz que é tão irmão quanto os outros, achando que Yang é duro consigo mesmo. Young pede desculpas, mas o irmão mais velho não queria isso. Myung-jun prefere uma conversa informal, que Young aceita, lembrando a gentileza passada. Sem mais delongas, o irmão mais velho anuncia um presente da Universidade Mágica Eiffel, na França. Depois, tirou da manga um remédio milagroso chamado Néctar, o vinho dos deuses. É um medicamento de alta classe, com apenas 500 exemplares anuais, muito valioso. O herói agradece ao irmão. Após alguns segundos de silêncio, Myung-jun comenta que o mais novo está diferente. Ele explica que, até agora, os outros irmãos o viam como rival, mas o protagonista não. No entanto, Yang insiste que ele está errado, esclarecendo que todos no clã são rivais. O herói pede para não ser tratado como irmãozinho fofo, pois pode se tornar um adversário difícil. Mas isso fez Myung-jun rir. Após bagunçar seus cabelos, o irmão mais velho disse que aguardaria ansioso o dia em que isso fosse real. Seu irmão mais velho sempre se preocupou com ele. Young concordou e pensou que desta vez ele protegeria.
Dias depois, era o segundo julgamento do clã Lee Marshall. A cerimônia de nomeação chegou, e viajaram de barco. A Ilha Vermelha e Azul tem terra que muda de cor conforme a mana na atmosfera. A ilha, a mais antiga do mundo, sempre foi usada para cerimônias de aprovação no teste. Devem sobreviver na ilha por 3 semanas. Os dispositivos na caixa rastrearão a localização. A câmara de julgamento ficará aberta por 2 dias após as 3 semanas. Com as crianças preparadas, o instrutor deseja boa sorte. Ao chegar à ilha, Va diz que tem algo a anunciar. Assim, Yang se sente aliviado por ela ter decidido, o que a confunde. Mas ele sabia que ela queria falar com ele desde o início das aulas. Embora envergonhada, era claro para Yang. Indo direto ao ponto, ele pede que ela fale, pois ele vai ouvir. Então, Oya mexe no dispositivo em sua jaqueta e com o olhar sinaliza para o protagonista fazer o mesmo, afastando o comunicador. Ao fazer isso, nosso herói diz que está pronto e pergunta o motivo. Então, Hua simplesmente tira do bolso o veneno mortal Suriel Trance. A garota disse que o teste foi dado por sua mãe, surpreendendo Jung. Ela explica que só funciona em crianças, causando defeito no caminho do mana, e que evapora após 5 minutos no ar. Naturalmente, perguntariam quem deu a ela, então Hua deixou claro que não diria e quebrou o frasco na rocha, eliminando evidências. Voltando ao ponto principal, a garota diz que vencerá o herói sem veneno. Ela precisa que ele leve o teste a sério. Contudo, mesmo sem isso, o protagonista respondeu animado que daria o melhor de si. De qualquer forma, foi o melhor, e isso deixou os dois determinados. Primeiro, Hua pede que ele esteja pronto ao desafiar o centro da ilha, pois é perigoso. O herói pergunta se ela está preocupada, e eles discutem até um barulho estranho chamar a atenção. Então, a garota só pede que o protagonista não morra, enquanto diz que vai embora agora. Ao partir, Yugi pensa que seu destino não está nos cantos da ilha. Mesmo no início do teste, nosso herói vai direto ao centro da ilha. Pelas câmeras, supervisores notam que a 8ª filha está indo bem. Ela já caçou muitos animais, apesar de ser sua primeira experiência. Por isso, o ancião se gaba dessas conquistas, lembrando-se do mestre que a despertou, e pergunta ao instrutor atrás dele se realmente passaram só 47 dias. Ele confirma, dizendo que antes ela não era tão forte, esperavam que G1GWYN levasse 2 meses para se tornar talentosa, mas alguém a provocou para melhorar rápido. E essa pessoa é o 9º filho, Lee Yong. Falando sobre ele, o ancião pergunta o que o garoto está fazendo. Então, o instrutor sugere que ele provavelmente está procurando um lugar para se esconder. Nesse caso, todos julgam o menino como um covarde que não merece estar no mesmo clã. Todos, exceto seu irmão mais velho, que ordena que todos fiquem em silêncio. Myunjun, ao lado do ministro, afirma que encontrar um esconderijo em um ambiente perigoso deve ser visto como uma estratégia inteligente. Constrangidos, os outros admitem que esperavam muito do 8º filho. O ancião insiste que ser normal no clã Lee é um pecado e pergunta se está certo. Isso faz a opinião popular mudar a favor dele. Myung não acredita que o clã zombe de uma criança por sua origem, mas ele também acredita que talvez sempre tenha sido dessa forma. Mesmo assim, ele quer saber o motivo. O protagonista está se dirigindo diretamente para o centro da ilha e, quando olha ao redor, Myung percebe que, aparentemente, ele não é o único com essa preocupação. Nesse caso, enquanto o protagonista escolhe um lugar, seu irmão continua a tentar encontrar uma resposta com um local adequado. Após encontrar rapidamente, nosso herói queima uma erva medicinal e bloqueia a entrada com folhas. Isso faz até os membros mais críticos do clã elogiarem suas habilidades de camuflagem. Contudo, de repente, algo chama a atenção do ancião. Enquanto retira os dispositivos, e uns coloca sobre folhas, pega mais algumas para cobrir tudo e, em segundos, corta a transmissão completamente. Na sala de controle, tudo que vem é a escuridão onde o dispositivo estava. Mas o instrutor está animado, ao contrário dos irmãos exaustos de preocupação. No teste, o protagonista diz que não precisa mostrar suas habilidades. Agora pode usar o ilimitado à vontade. Preso na ilha, quer aproveitar ao máximo. Com determinação, Jung está pronto para seguir em frente. O herói não parece animado com o jantar de hoje. O cozimento está quase pronto, mas a comida ainda parece ruim. O herói, sem dinheiro para elixir, aprendeu com um boticário. Sua tia contou isso. Se beber o chá, Jung acredita que será eficaz. O garoto precisa aumentar seu mana e enfrentará isso depois. Amanhã chega a ilha e o pote do elixir está vazio. Jung passou a noite bebendo o elixir, começando uma luta de 3 semanas. No 18º dia da cerimônia de nomeação, no escritório de Lee Myung, alguém pediu para entrar. A pessoa se desculpa pela interrupção, mas o cabelo denuncia mais notícias.
Sem demora, o vice-líder do Esquadrão Espada Azul, Yoo Jang-yeon, relata que um grande grupo de vagabundos entrou no norte da Coreia do Sul. O subordinado esperava que fossem para a região inexplorada, mas estão indo para o sul, e as minas de pedra de mana do clã estão há 2 dias. Como bandidos geralmente vão para regiões inexploradas para crimes, Myung comenta que devem estar planejando algo. Jang-yeon comenta que a aparência de vagabundo pode ser um disfarce para alguma força por trás deles. Ele soube que a Fortaleza dos 9 Dragões move suas forças para a fronteira norte. Em Changjiwan, há uma grande organização, Fortaleza dos 9 Dragões, o clã compartilha uma fronteira com eles. Frequentemente provocados quando invadem o território de Lee. A ausência do pai do primogênito pode ter vazado, então Myung pergunta se o departamento de inteligência sabe. Contudo, Jang Yan conseguiu descobrir antes da agência. Assim, Ari pede ao subordinado que colabore com a filial para investigar mais. Afinal, ele crê que ainda há mais a ser revelado, mas Myung espera que seja apenas um mau pressentimento. Entretanto, em uma floresta próxima, sob a luz da lua, surge um círculo mágico no chão. Dele, uma luz intensa emerge, junto com uma fenda no espaço-tempo que, ao se abrir completamente, revela ser um portal. De lá, um homem desconfiado sai sorrindo, acreditando que 2 noites bastam para matar um filho ilegítimo. No dia seguinte, na ilha Red Blue, o ar ainda está denso de mana. De repente, um enorme pé de monstro surge, revelando o monstro dracônico nível 7, Draco, furioso. Nosso herói está diante dele, já cansado de lutar, mas sem tempo para descansar, pois o dragão infla a garganta e solta um rugido de fogo, destruindo tudo à frente. Felizmente, quando o ataque está prestes a acontecer, o protagonista consegue se esquivar exatamente no momento certo. Então, com a mana na espada, Young usa a energia do fogo para bloquear a visão. Ele salta sobre o dragão e ataca com força. Usando a técnica do demônio cortante, atinge a cabeça do monstro, deixando-o derrotado e queimado no chão. Após a luta, Young comenta que os dragões estão em outro nível e admite que teria perdido se lutasse ao chegar. O herói chegou ao território do dragão 19 dias após entrar na ilha Red Ind Blue, mas ficar mais seria um desperdício, pois há outro motivo para ele vir. De repente, ouve um barulho e se prepara para lutar. Ele se esconde para analisar e percebe que era esperado. À frente, um esquadrão de monstros nível 8, os Lizarmen. Algo parece errado desde o dia anterior, pois os homens lagarto deveriam estar só perto da ilha. Além disso, eles atacam e fogem, incomum para seres não inteligentes, o que indica que algo pode estar afetando os monstros. Se for isso, o protagonista investiga por conta própria. Até que, antes de atacar, um lagarto reage estranhamente de novo, confirmando a teoria de Young. Sem piedade, ele elimina 2, não crendo em coincidências, mas deixa o último vivo para segui-lo até o outro lado da ilha. Frases como "enfrente o clã marcial" são repetidas até que a pessoa responsável aparece, pensando que a linhagem Lee é peculiar. Quando o lagarto sobrevivente chega, o homem não entende como um garoto tão jovem derrotou tantos monstros. Mas o homem ainda acredita que ficará bem porque, afinal, o jovem é só um menino. Para o domador, Nishiyama Shugo, ele cairá na armadilha óbvia. Assim, Shugo não precisará do plano B. O protagonista quase caiu na armadilha, mas percebeu que seu inimigo era um domador. Mesmo assim, ele ainda não entendia como um estranho conseguiu entrar ali até. Lembraram que não seria impossível se um círculo de teletransporte estivesse preparado em algum lugar. Isso provavelmente foi preparado por alguém do clã Lee. Naquele instante, o herói só pensava em avisar a casa e esperar ajuda. Mas Young sabia que chegariam tarde demais e não descobriria o culpado. Assim, a única opção era usar suas artes furtivas para resolver sozinho. Primeiro, ele esconde sua presença e, quando vê uma brecha, usa toda a sua força para se aproximar e derrotar o domador com um único golpe. No momento antes do ataque, o objeto de Shugo brilha e grita, alertando o homem. Infelizmente, era um artefato de detecção de perigo e, mesmo sendo mais rápido, o ataque foi bloqueado. Frente a frente, o domador diz que o garoto é melhor que o esperado. O herói responde que ele é fraco, irritando o Shugo, que ataca. Nesse caso, usando a terceira forma chamada True Blue da técnica da espada 7 estrelas. O protagonista quer acabar com tudo, mas sente algo estranho, seu corpo não se move. Eufórico, Shobuto ri alto, o garoto caiu na armadilha. Ele explica que é uma formação avançada que bloqueia círculos de mana, incapacitando artistas marciais. No entanto, ao invés de se assustar, o protagonista usa essa informação para mudar sua estratégia de controle de mana. Afinal, se os círculos forem limitados, ele pode simplesmente usar seus caminhos. Assim, logo após quebrar as correntes e derrotar o lagarto com um único golpe, Young alcança o domador rapidamente.
E, no mesmo instante, o garoto passa por cima dele, parando à sua frente e pergunta, com a espada apontada para Shugo, se ele já desistiu de fugir. Surpreso, o domador perguntou como Jung se libertou. O herói não respondeu e disse que já avisou a casa sobre ele. O óbvio seria render-se, mas Sogo afirmou que eliminaria o garoto para recuperar a liberdade. Antes que o protagonista entendesse, algo apareceu, quebrou sua espada e o atingiu diretamente. Isso faz nosso herói ser arremessado contra uma árvore com impacto devastador. Após alguns segundos no chão, Jung percebe a gravidade da situação. Diante dele está o guardião da Ilha Vermelha e Azul, a montanha-cabeça de tartaruga, um monstro de nível 3. Como o domador não é de alto nível, só pode dar um comando. O comando de atacar o herói foi dado, então Sogo aconselha o garoto a desistir e aceitar seu destino. De repente, muito papel com inscrições é lançado no ar, confirmando o comando. Shogun não tem controle total, então o herói tenta manter a calma e focar no Tamer para agir contra a Turtleated Mountain. A única opção na mão dele é o medicamento proibido pelos intensos efeitos colaterais, um aprimorador de mana. Mas há algo mais, a técnica que sua tia Jian disse para usar só em perigo extremo, como agora. Reunindo forças, o herói usa a técnica Heaven Challenging e desaparece como um raio, quase se teletransportando para o topo do Guardian. Apesar do ataque bem-sucedido, o protagonista não conseguiu arranhá-lo, portanto, para seu próximo movimento, ele opta por derrotá-lo de uma maneira diferente. Interrompendo a preparação, o monstro começa a concentrar uma energia densa em sua boca, e o herói fica realmente preocupado, pois percebe que se trata do temido rugido de medo da montanha com cabeça de tartaruga. Nesse instante, ele percebe que não consegue mais se mover devido às intensas ondas de mana. No entanto, de repente, aquela energia negra de antes começa a se manifestar novamente. Por algum motivo, o poder negro do herói consegue resistir ao assustador efeito do medo. Nesse caso, Jung não perde tempo e aproveita a chance, avançando com tudo. Usando a primeira técnica do infinito, ele reproduz a habilidade do demônio cortante com ainda mais força, até que o rugido do monstro ecoa no céu. Mas nem tudo é vitória, pois Jung sente os efeitos do medicamento e, de joelhos no chão, não poderá se mover por um tempo devido aos intensos efeitos colaterais, incluindo uma forte dor no peito. Nos últimos 10 segundos de força, Jung corre determinado a achar o domador. Mais da metade do tempo passa até que, de repente, uma linha vermelha surge no chão. Com apenas 3 segundos, essa linha leva a Sogo, que entra em pânico ao ver nosso herói. Porém, o protagonista não está perto o suficiente para eliminá-lo com seu corpo pequeno, então ele grita para que sua espada se estenda e, com um golpe preciso, derrota o domador. Com a espada no chão, Jung tenta se recuperar, pois tudo acabará se ele desmaiar. Ele bebe um frasco, lembrando o conselho da tia, usar após a técnica e antes que monstros cheguem. Determinado a enfrentar esse cara, de repente, sua visão escurece. Segundos depois, ele acorda em um lugar branco e isolado. Ele se pergunta onde está o domador e o monstro. Ao perceber sua situação, sente o corpo despedaçado. De repente, um olho enorme aparece. Surpreso, o olho diz que, mesmo sozinhas, essas coisas são perigosas demais para humanos, mas ainda assim estão com um. Ele esperava que o protagonista não acordasse agora, mas, já que é o caso, ele reflete por um momento e diz ao nosso herói para se alimentar, jogando um pedaço estranho de algo no chão. De qualquer forma, quando Yang olha para essa colmeia roxa, percebe que pode ser a pedra roxa luminosa da clareza. E o olho acrescenta que, na verdade, é o herói que será o alimento, pois uma nova era está chegando. Para não ser devorada pelo tempo, a entidade aconselha a criança a se fortalecer. Mais tarde, Hua está lá quando Jung acorda no mundo real. Embora irritada por ser chamada pelo nome, a garota pergunta como o herói está. O corpo do protagonista está uma bagunça, mas o mana aumentou bastante. Por isso, ele quer saber se consumiu mesmo a pedra roxa luminosa da clareza. Com calma, Jung diz que tem caminhos de mana quebrados, intestino torcido e fraturas. A pedra púrpura era algo que ele devia tomar. Por tomar esse remédio, o herói se sente culpado. Indo direto ao ponto, ele pergunta o que a garota faz ali. Então, o irmão mais velho de Yang surge, muito preocupado. Ele rapidamente pede para curar o mais novo, dizendo que trouxe algumas poções. Jung então afirma que apenas a poção bastará. O herói bebe as poções, mas o irmão está preocupado e pede a Hua um momento a sós com o mais novo. Mion Jung diz que, se o garoto tivesse morrido, ele teria destruído o domador e toda a organização envolvida. Continuando. Para um artista marcial, o que o herói fez foi grandioso, mas como irmão, ele não vê isso de forma positiva. Jung se desculpa, dizendo que não esperava a montanha-cabeça de tartaruga. O herói saber a diferença entre arrogância e confiança alivia o irmão. Mudando de assunto, Jung pergunta se tem direito às informações do domador. Myung-jun já esperava por essa pergunta. O domador era um feiticeiro de nível 5,
expulso por experimentar Onmyoto e buscar feitiços proibidos. Ele lançou um feitiço avançado enquanto o guardião dormia para tentar eliminar Jung com o monstro. O herói pergunta se seu irmão descobriu o responsável, mas será difícil agora. Jung comenta que não é o alvo, então Myung-jun pergunta o porquê disso. O protagonista acha que eles querem prejudicar a reputação do irmão, acusando-o de não detectar invasores a tempo. O herdeiro do clã concorda, preocupado. Isso pode manchar sua imagem, mas ele garante que não fará diferença. Sem poder deixar sua posição vazia, Myung-jun decide voltar. Antes disso, o protagonista segura a mão do irmão e pergunta por que ele discorda. Inteligentemente, o herói sugere que Myung-jun minta sobre prever a invasão, já que Oni pode testemunhar a favor. Myung-jung sabe que isso tiraria o crédito da criança, mas Jung prefere evitar suspeitas. O irmão pergunta como o acordo beneficia ambos e o que o herói quer em troca. Ele pede acesso às bibliotecas, dizendo que 3 dias bastariam. Os dois se cumprimentam, e Yong recusa o agradecimento, pois se ajudam mutuamente. Myung-jun sabia que o protagonista sairia dessa sozinho. Então, o Blue Sword Squad ligou, apressando o irmão. Antes de sair, Myung-jun devolveu a adaga ao protagonista e prometeu guardar o segredo, surpreendendo Yeon com sua esperteza. Segundos depois, Hua retorna, dizendo que a conversa foi boa. A garota pergunta diretamente qual teste Jung fará, e ele responde com a mesma pergunta. Ela grita que perguntou primeiro, mas ele não quer responder sozinho. Com orgulho, ela diz que fará o teste mais difícil. Quanto ao protagonista, ele planeja ir ao salão de luta. Hua nem sabia do teste, mas o herói disse que era porque estava nos arredores. A garota se mostra decepcionada, pois Jung insiste em desafios fáceis. Contudo, achar que a dificuldade depende da localização era um preconceito. Mas Yeon, sabendo que Va tem uma percepção errada, não se importa em mudar isso. Depois de um tempo, ele sente estar por perto. Yang busca a caverna escondida para a segunda tarefa da cerimônia de nomeação. Após vagar pela floresta densa, encontra um salão de luta. Como o local está escuro, o protagonista acende uma tocha. As paredes parecem normais, mas Jung sabe que não são. Então, ele saca a espada e corta a falsa parede, revelando os portões de ferro da entrada que procura. Após a alegria de encontrar a entrada diminuir, o herói faz um pequeno corte em sua mão para infundir mana em seu próprio sangue. Depois, ele cuidadosamente lança algumas gotas no portão e, assim que elas tocam o metal, as portas se abrem, revelando o interior do salão de luta. Ao abrir o portão, muita poeira é soprada. Jung rapidamente vai a um altar. Como descendente do clã marcial Lin, o herói derrama sangue no recipiente, ao enfrentar o desafio ancestral, súplica que aceitem seu pedido. No salão de luta, há apenas um desafio: vencer uma batalha contra si mesmo. Yang terá tentativas ilimitadas, mas mesmo que escolha desistir, não poderá sair até vencer. Então, é hora de começar. Porém, antes de dar o primeiro passo, algo passa rapidamente por seu pescoço. Assim, o protagonista é derrotado com um golpe que nem percebe o que aconteceu. Felizmente, segundos depois, o herói acorda, desesperado, mas vivo. Parecia que sua cabeça tinha sido separada do corpo, mas era uma ilusão, já que não se pode morrer no salão de luta. A ilusão era realista e poderia enlouquecer muitos. Mas o problema não era esse, pois ser derrotado assim significa que ele pode fazer isso. O salão de luta pode revelar todo o potencial do desafiante. Isso significa que a ilusão aproveita habilidades que o desafiante não consegue, pois, se conseguisse, não teria perdido. O herói está pronto para tentar de novo. Após perder na terceira tentativa, o garoto teve o abdômen perfurado. Na quinta tentativa, lutou com as mãos nuas, mas foi finalizado com uma chave de braço. No 10º dia, a derrota ocorreu como a primeira. Várias tentativas passaram, e em certo momento, parecia haver equilíbrio entre a ilusão e o corpo real. Após desviar de um ataque, o protagonista recuou. Na 80ª tentativa, o herói acredita ter aprendido tudo sobre si mesmo. Seus maiores pontos fortes são a flexibilidade, a capacidade de superar irregularidades e a liberdade de quebrar expectativas. O protagonista cria uma lança imaginária para lutar. Sendo um espelho, a ilusão imita o original. Enquanto lutam, Jung percebe que quanto mais luta, mais se parecem. Em certo momento, a ilusão recua e troca a lança por uma espada longa para um ataque direto. Quando a espada perfurou o oponente, o protagonista apenas o chamou de estúpido, confundindo a ilusão. Jung baixou a guarda de propósito e usou toda a sua força para cortar a ilusão ao meio com a habilidade de demônio cortante, que sorria antes de desaparecer. Passar pelo salão de luta desbloqueia uma habilidade oculta do clã. No passado, o herói adquiria comum,
chamada reforço. Young se pergunta se desta vez conseguirá uma melhor. De repente, a cor da mana dela muda de azul para dourado intenso. Quando tudo fica dourado, Young percebe a habilidade. Do lado de fora do salão, muitos procuram Young, incluindo o ministro, que, estressado, questiona quantos problemas ele causará na cerimônia. Mas o estresse diminui quando avisam sobre a mudança na densidade de mana. Logo depois, os portões se abriram. E Young saiu, mas em péssimo estado. Rapidamente, o ministro corre até ele e o segura enquanto desmaia, pedindo que acorde. Meio inconsciente, o herói tenta pedir algo, e Tai-Hong escuta atentamente. Mas, surpreendentemente, Yang só queria água e comida. Portanto, após refletir um pouco mais sobre a situação com o herói quase inconsciente em seus braços, o ministro fica extremamente irritado e grita tão alto que seu clamor é ouvido até mesmo do lado de fora da montanha. Algum tempo depois, na mansão do jovem mestre, sua empregada mal consegue conter toda a preocupação que estava sentindo. Especialmente porque, além de desafiar o guardião na montanha, o herói também foi ao antigo salão de luta. Embora planejasse repreendê-lo ao voltar, Gagva está feliz com o retorno do jovem mestre. Enxugando as lágrimas, ela diz que vai preparar banho e comida. O protagonista pergunta sobre a tia, e Gaeva diz que precisa contar algo. Depois de um tempo, o herói encontra sua tia, que se anima ao vê-lo, mas agora ela está presa. A tia não dá muita importância. Curioso sobre o aumento de mana de Young, para não se desviar, o herói fica sério, e Jiama diz que está bem. Mas Yang não esperava que ela fizesse tanto por ele. Como ela causou uma cena acusando o mais velho de ser culpado na frente do irmão, a garota admite que não consegue conter a raiva ao pensar em quem causa problemas para Yang. Ela se irritou ao pensar que talvez nunca mais visse o protagonista. Durante esse tempo, sem fazer nada, parecia sufocada. Na visão de Yang, o rapaz ainda não confia totalmente, mas começou a tratá-la como parte da família. O protagonista concorda em dar-lhe uma chance de provar seu valor. Yang pede que ela espere o momento certo, pois ele a tirará de lá. A tia insiste que ele não deve se esforçar demais, mas, sorrindo, o herói diz que ela deve sair rápido e que Yi voltará em breve. Naquela noite, no aeroporto, um avião pousa e no final da escada, a família espera por quem chega. Com Tashin à frente, todos o recebem. Ao descer, o líder do clã pede desculpas pelo atraso, mas sua esposa só diz que a refeição está pronta, enquanto a oitava esposa e o novo filho esperam ao lado. Após o incidente na cerimônia, o herói achou que estava forte, mas não sabia a diferença entre ele e o pai. Inesperadamente, Taean focou no filho ilegítimo, e Young percebeu que seus olhares se cruzaram. Continuando a conversa do avião, o patriarca diz que não precisa de quem se recusa a lutar pela família. No entanto, ao olhar para Young, ele comenta que parece haver apenas um filho que deseja derrotá-lo. As pessoas naturalmente ficam confusas sobre quem é o filho mencionado pelo patriarca, mas nosso herói compreende tudo. Ele pensava ter ocultado bem suas emoções, mas Taean ainda conseguia ler sua mente. Algum tempo depois, no salão de banquetes do respeitado clã Lee Marshall, uma festa está acontecendo com muitos participantes reunidos no canto da sala. O herói acha que o banquete é grande demais para uma cerimônia de nomeação. Entre os convidados, há um líder jovem de uma torre mágica e o chefe Omioto, vice-líder atual. De repente, o mordomo interrompe, pedindo permissão ao jovem mestre, pois o patriarca procura um jovem. O herói fica confuso, mas o mordomo insiste em guiá-lo. Young não entende por que seu pai quer falar com ele pessoalmente e espera que não seja sério. Logo fora do palácio, o garoto se apresenta ao patriarca. Com ele estão o pai e o irmão mais velho. Young pensa que seu plano foi descoberto, e Taeshin diz que a razão da convocação é clara. O fato é que eles estão lá para discutir a cerimônia de nomeação onde, segundo Myung-Young, o garoto foi instruído a capturar um estranho. E sobre esse evento, o patriarca afirma com convicção que Young está por trás de tudo, o que deixa nosso herói bastante preocupado. De qualquer forma, o herói confessou o acordo que fez para ter o direito de acessar a biblioteca. Portanto, considerando o envolvimento de Young nesse incidente, o patriarca decidiu perdoá-lo pelos relatórios incorretos. No entanto, ele foi claro ao dizer que não toleraria uma segunda vez, algo que o protagonista compreendeu perfeitamente. Para Myung-Young, o patriarca diz que ele receberá uma punição adequada após o banquete. Então, o primogênito retorna ao salão sorrindo, e Young torce para que seu irmão fique bem. Voltando ao assunto, excluindo o relatório falso, a resolução do incidente foi mérito do herói. Portanto, Taisha mantém acesso à biblioteca. Além disso, por ter encontrado o salão de luta, o patriarca quer dar uma recompensa. Young pede algo que realmente precisa. Mais tarde, Tasha agradece a todos por compartilharem bênçãos com as crianças.
Agora, com Young e Yu prontos no centro, a cerimônia de nomeação continuará. Primeiro, o patriarca chama a oitava filha para avançar. Escolhida pela espada sagrada, dizem que ela sempre iluminará o caminho dos outros. Para ajudar nesse caminho de luz, a garota é chamada de Suin, o que a deixa mais grata. Após a primeira nomeação, o patriarca rapidamente chama o segundo, o nono filho, de jovem. Apesar de parecer diferente do ritual de seleção do aço, o herói decide não pensar muito. Tashin vê seu filho como inteligente, forte e flexível, sem ceder. Como um mestre ferreiro cria obras-primas, Jung treinou para alcançar seu potencial. Para o patriarca, a melhor descrição de Jung é o nome que dará agora. Com um estalar de dedos, o nome dado ao garoto é Sheol. Esse lhe deu esse nome para viver forte como aço. Desta vez, o significado mudou, deixando o herói orgulhoso. Ele promete não parar até chegar ao topo do clã. Com seu novo nome, Li Sheol agradece. Em uma cela isolada do departamento jurídico do estimado clã Lee Marshall, a tia do protagonista começa a se desesperar até que finalmente enlouquece. Agamemnon não suporta mais ficar trancada nesse lugar apertado e nem viu o nome de seu sobrinho, já que ele prometeu que a tiraria de lá. A garota grita perguntando onde ele está, até que o telefone toca. Um guarda verifica e diz que ela está livre enquanto morde os lençóis. O guarda avisa que, mesmo livre, ela será punida depois. Porém, Dayonga não liga e sai dali, chutando a porta de felicidade enquanto corre. De repente, alguém pede que ela espere, e para sua surpresa, é o nosso protagonista, exatamente quem ela esperava encontrar. Ela pergunta se foi ele quem a libertou e, ao saber que sim, Jeonga quer saber como isso foi possível. O herói apenas entrega um papel dizendo que sua tia tem uma dívida com ele. Na carta, Jeonga é nomeada, para sua surpresa, como anciã para servir como mestre do nono filho, Li Sheol. Com um sorriso, Shu pede ao novo mestre que cuide bem dele. Com o tempo, a empregada diz que hoje começa, e o herói concorda, dizendo que é o dia de seu começo. O protagonista, agora com 13 anos, se despede de Gagui. Ao falar de início, refere-se à sua vida como discípulo. Já vestido e no lugar certo, as pessoas comentam os boatos sobre o nono filho nas cerimônias. No entanto, alguns acham que ele é só um bastardo sortudo. Outros dizem que sorte não existe. Com tanto progresso, o herói não quer mais ser chamado de bastardo. Então, a atenção se volta para a oitava filha que chegou. Lee Seoin, também com 13 anos, é elogiada como sábia, diferente do herói. O protagonista nota essa diferença na reação dos colegas, até que Seoyeon se aproxima para falar com ele. Já faz um tempo, um pouco envergonhada, a garota espera que Sheol não tenha se incomodado com o que aconteceu na ilha. Para explicar, ela lembra o que disse quando ficou desapontada com a decisão dele de ir para a periferia. Nesse caso, ela apenas pede à garota que não se preocupe muito, o que a deixa feliz. Mais aliviada, Seoyeon admite que achava o garoto mesquinho, mas isso realmente o irritava. Deixando isso de lado, a garota comenta que Jeonga é seu mestre e membro da biblioteca. A conversa é interrompida por um grito pedindo atenção. É hora de levar os alunos às aulas, e todos os discípulos devem manter a formação, o que deixa muitos jovens ansiosos. Sheol entende por que estão nervosos. Após 3 anos de treino, a distribuição das turmas é crucial. Cada nível tem 5 grupos, com os mais talentosos em classes superiores. Seoyeon vai para a classe 1. O jovem mestre Li Sheol recebe sua carta e agradece, mas parece desapontado, mesmo de longe. O Sheol, por outro lado, já tinha conhecimento de que isso iria acontecer, porém ele não imaginava que eles fossem manipular as coisas desde o começo. Atualmente, o garoto está na classe 5, vista como o lixão dos não importantes. Como os da família principal são classificados pelos resultados da cerimônia de nomeação, os anciãos e a Sra. Beck podem ter interferido. Mas, ao contrário do que a maioria pensaria ser ruim, Sheol achou a situação ainda melhor e foi para a classe 5 sem se importar. Ainda assim, Sylvia mantém seu olhar irritado fixo no herói o tempo todo. Enquanto Sheol vai para a turma 5 sem protestar, a garota parece não querer se envolver. Porém, o herói entende que ele está bem e que o essencial está em outro lugar. Ao caminhar para a classe, é comum ouvir as crianças reclamando, pois temem fracassar. Como os membros do clã marcial ocuparam os melhores lugares, Sheol se solidariza com seus colegas. De repente, alguém pergunta se ele enfrenta o filho mais novo da família principal. Ao confirmar, ele pede para se apresentar. O nome do rapaz é Kim Hana, 14 anos, filho de ferreiros que trabalham com os leis. Ele diz que é uma honra estar na mesma classe que o jovem mestre, o que leva Sheol a perguntar por quê. Porém, Kim não tinha muito a comentar, apenas estava curioso, já que o garoto era o foco. Sheol percebe que Kim não mente, relaxa um pouco e pergunta o que ele pensa sobre estar na turma 5.
Kim, em vez de se abater, diz que talvez suas habilidades sejam mesmo desse nível. Contudo, ele aceita isso agora, pois está decidido a melhorar no futuro. Mas, então, ao escutar isso, um sorriso surge lentamente no rosto do nosso herói e ele comenta que Kim já deu sua aprovação. Mais tarde, no dormitório da turma 5, o discípulo Shoin-A, de 15 anos, recebe os novos alunos com 2 colegas. Além disso, como os recém-chegados estão confusos, eles respondem a perguntas. Um deles comenta que é hora das apresentações. Então, Lee Jong-ho se apresenta como instrutor da turma 5 e, como há novos membros hoje, não haverá aula normal. Para começar com um breve resumo, Cheol percebe que o homem não mudou desde sua vida anterior, pois antes até ajudava em aulas particulares. Depois de um tempo, o resumo termina, e agora Inhao deve conduzir o ensino do material aos novatos. Inha se apresenta rapidamente e não hesita em dizer que repetiu 2 vezes, sendo este seu 2º ano como líder da turma. Deixando os rapazes escolherem seus lugares, o rapaz diz que precisam eleger o líder da turma como capitão do esquadrão. Além dos instrutores que os educam e treinam, os líderes têm total autoridade. Devido a isso, um novato questiona como escolhem o líder. Inha então explica que sempre decidem com duelos leves e depois votam. Sem demora, o ex-líder pede para começar e informa que, além de ser proibido usar mana, haverá uma pausa. No entanto, Xiao interrompe essa explicação, questionando se isso é alguma espécie de brincadeira. Diante dessa situação, Inha pergunta ao jovem mestre se ele está insatisfeito com algo em particular. Sem qualquer vergonha, o herói expressa que está insatisfeito com tudo. Pegando uma espada de madeira, Xiao diz ao rapaz para acordar para a realidade e afirma que, se ele deseja brincar de escola, deve ir para uma escola regular, em vez de estar no clã marcial. Inha acha que o garoto está sendo radical e há uma forma pacífica de resolver. Mas Xiao crava a espada no chão, crendo que só palavras não bastam, e manda que venham um a um, para enfrentá-los em duelo. Após um tempo, o protagonista está suando, ofegante, e à sua frente muitos alunos já foram derrotados. Inha mal acredita que o jovem mestre derrotou tantos sozinho. Mas Xiao chama Inha para o próximo Kadok entrar na arena. O antigo líder admira o herói e diz que só resta um. Satisfeito, o protagonista pede a Inha que detenha Stalin e lute com ele. No instante seguinte, os dois se enfrentam com uma força que o repetidor mal suporta. Inha não entende por que o herói se esforça tanto, já que é um duelo sem recompensas e um treino para Kadits. Além disso, Xiao está sem energia para atacar. Inha fica mais confusa ao pensar nisso. No passado, o garoto era feroz como Xiao, querendo vencer, e achava que amadureceu ao aceitar a realidade. Mas hoje, Inha queria muito se sentir vitoriosa. As espadas se cruzaram novamente. Infelizmente, o ex-líder foi desarmado por um golpe preciso que feriu seu pulso. Ele caiu de joelhos, gritando de dor. Com a batalha terminada, Xiao pediu que o levassem para a enfermaria. De repente, o garoto que estava de joelhos grita que não acabou e se levanta para atacar com toda a sua força. Como o garoto quebrou a mão direita, agora ele ataca com a esquerda. O herói nota que a luz em seus olhos mudou. Xiao abre a guarda do garoto novamente e ataca seu estômago, atingindo-o em cheio. Ina quase perde a consciência e cai derrotado de costas, sem condições de continuar lutando. Dessa vez, Xiao manda levarem Inhao para a enfermaria rápido. O herói diz que vive cada segundo como 1 hora e cada hora como 1 ano. Do alto da arena, Xiao grita que a vida só melhora com compromisso. Para proteger o que ama, ele continuará lutando. Para os alunos derrotados, a pergunta é se já viveram assim. Para o herói, isso é lutar. Mais tarde, o instrutor repreende Xiao. 4 crianças quebraram ossos, 3 tiveram órgãos danificados. O herói insiste que lesões são necessárias para sobreviver no clã marcial. Jomo diz que cada um tem sua realidade, mas Xiao questiona se precisa explicar isso ao instrutor. Como até os cadetes já entenderam que não devem ser duros, o herói admite que o instrutor é um bom homem, algo raro no clã Lee. Mas como são cadetes, o protagonista diz que Jong-ho deve guiá-los, mesmo fingindo ser vilão, e Xiao apenas diz ao instrutor para fazer seu trabalho direito. No dia seguinte, o protagonista sai do quarto ainda dolorido, pois exagerou no dia anterior. Surpreendentemente, alguns mostram desdém e raiva, mas os estagiários não evitam seu olhar. Ao passar, houve insultos, mas um o cumprimenta educadamente. Kim chega cedo e pede desculpas por seu comportamento lamentável. No entanto, sendo todos cadetes, o herói diz que é normal que sejam fracos. Mudando o tema, Kim pergunta se pode fazer uma pergunta, a qual Xiao está disposto a responder. Então, sem hesitar, o garoto quer saber como se tornar tão forte quanto ele.
Não se achando apto a ensinar, o herói apenas elogia os instintos do colega. No dia anterior, Kim se esquivou de 3 fintas seguidas, então Sheol aconselha usar essa visão como vantagem. Com uma nova ideia de foco no treino, o garoto agradece. Surge outra figura importante. Ian, mesmo em mau estado, treina. Ele sabia que seria julgado como patético se descansasse. Então, veio porque não queria mais ouvir isso sobre si, o que deixou Sheol muito orgulhoso. Alguns minutos depois, o instrutor chega e, com 4 ausências justificadas e 5 injustificadas, totalizam 11. Naturalmente, João fica um pouco surpreso com o cansaço dos alunos. Até a atmosfera mudou, porque, devido a um predador, aqueles que costumavam estar relaxados agora estão tensos. Normalmente, hoje haveria uma avaliação básica, mas ao ver a condição deles, o instrutor decidiu mudar. Mas lembrando da conversa com Sheol, John Ho gritou que começariam a avaliação já. Após um tempo, a avaliação física básica terminou, e agora o líder da turma supervisionará o treinamento independente. A avaliação durou 10 horas, deixando nosso herói cansado, mas ele sabe que não pode descansar. Assim, enquanto Shibao entra na arena, os alunos comentam entre si sobre como o instrutor parece diferente. Quando está pronto, o protagonista chama a atenção, se apresentando como líder. Após ouvirem de Shoin-a, a autoridade do líder é reafirmada. Exceto por ordens do instrutor, Sheol avisa que o treinamento será duro. O cadete da Divisão 5, Kim Bo-seon, fica irritado com as novas regras. Sendo assim, o herói diz que quem quiser pode desafiá-lo por liderança. Sem discursos, ordena que lutem com quem está ao lado. No fim, restam 6, os outros desistiram. Vendo que treinaram bastante, o herói libera os cadetes para descansar, mas quando ele sai, todos falam mal do líder, dizendo que não vão segui-lo até Kim gritar para pararem. Na verdade, o garoto está frustrado porque, mesmo com o mestre exausto, ninguém acertou um golpe nele. Então, os alunos foram para Ian para lembrar como as coisas eram boas. Mas o garoto respondeu com ironia que gostou tanto que repetiu para se explicar. O ex-líder sabe que, se não mudar de verdade, viverá como um perdedor patético. Ian entende que até outros alunos percebem o que o jovem mestre tenta fazer. Por isso, o garoto decidiu se esforçar de novo e falou aos colegas para não resistirem. Algum tempo depois, na biblioteca, o herói é solicitado a transformar sua mana, então ele tenta obedecer, mas sua tia pede que pare, pois toda vez que tenta refinar a aura dele, ela colapsa. Isso a irrita, pois não esperava problemas após a 3ª estrela. Reclamando, ela comenta que seria bom ter registros do uso de mana no passado. Então, nosso herói pensa no Unlimited, sem acessar a próxima memória. Antigamente, tudo estava envolto em energia negra, e até as feras a temiam. Até os generais destemidos das nações foram derrotados. Por isso, heróis selaram-na no Monte Mandi, ao norte, e o rei os honrou com terras. Movidos pela graça real, os heróis forjaram uma espada chamada Unlimited. No fim, descobrir tudo sobre a Ilimitada foi uma grande revelação. Mudando de assunto, Djalma comenta que dar o primeiro passo rumo à 3ª estrela sozinho é impressionante. Por isso, a tia acredita que ele logo superará o obstáculo atual, pois já domina amplificação e conversão. Ainda curiosa, ela perguntará o que se faz na 3ª estrela. Depois, a tia avisa que a técnica Ganki, baseada na aura, pode ser usada, mas leva tempo para dominar. Ela pergunta sobre o treinamento do Katat, mas o herói diz que está normal. Gioma sorri e diz que pode ajudar, mas não explica como, garantindo que ele descobrirá se confiar nela. No final, o herói confirma a sensação ruim daquele dia. Na aula de hoje, o instrutor pede que arrumem os uniformes e prestem atenção, pois haverá uma aula especial sobre técnicas de mana. Da divisão de pesquisa do clã Marshall, é apresentado o Elder Jianga, e os aplausos a deixam constrangida. Sem querer prolongar, a tia do herói chama os alunos para começar a aula. A protagonista percebe que ficou boa em ensinar. Após um tempo, a aula chata termina. Agora vem a parte divertida, ensinar a versão aprimorada da técnica da linha de ferro. Para a surpresa da instrutora, quando todos achavam que a aula havia acabado, Jiunga pediu atenção para uma única demonstração. Kyo pergunta o que está acontecendo, mas sua tia explica que encontrou seu próprio caminho, já que os membros da linhagem direta recebem total apoio e treinamento. Isso deixa o protagonista muito grato. Se a teoria estiver certa, Jiungma diz que o poder deve dobrar, o que será incrível. Então, atraindo a atenção de todos, a instrutora informa que, a partir de agora, as lutas seguirão com a técnica da anciã. Quando devem escolher um parceiro, alguém logo escolhe o jovem mestre como oponente. Shoin-ho avisa que não vai se conter, mas Sheo acha ótimo, pois não dará o primeiro passo.
Durante a luta, a tia pensa que seu bebê é realmente feroz no combate, lembrando-a de sua própria juventude. De repente, Giona ouve pessoas criticando seu sobrinho. Mesmo discriminado por ser ilegítimo, dizem que ele tem uma habilidade que supera o esforço deles. Ao ouvir isso, a anciã confronta os fofoqueiros e pergunta se falavam mal de seu discípulo. Percebendo a grosseria, os dois se curvam para pedir desculpas. Enquanto se desculpam, Jeonga pergunta o que sabem para falar de Sheol. Outra pessoa diz que o jovem mestre não sabe tudo. Bo-sang comenta que, apesar de trabalharem duro, ele os tratou mal, pois cresceram em ambientes diferentes. Jeong entende que eles realmente não sabem, deixando-os confusos, mas ela acha melhor que não saibam. Se vissem a vida dele, teriam vergonha de reclamar. Isso deixa Bojan mais furioso para entender por que são diferentes. Em vez de fofocar, decide ver e concluir por si mesmo. No fim do treino, Bo-sang investiga o herói, mas, ao observá-lo, você acredita que não existe diferença alguma e que, mesmo falando sobre esforço, no final das contas, o garoto simplesmente nasceu melhor. Nesse instante, um dos alunos demonstra curiosidade. Como o aluno de cabelos verdes passou o dia inteiro acompanhando o nono filho, ele pergunta se podem dar uma volta pela propriedade principal. No entanto, como são apenas cadetes e Sheol não reside na área da linhagem direta, Boson concorda com o pedido. O mais importante é que Boson não quer ser controlado por aquele bastardo para sempre, então quer confirmar tudo. Hoje à noite, o garoto se pergunta por que o herói ainda está no laboratório de pesquisa, mesmo sendo 9 da noite. Os colegas que vieram juntos começam a ficar sonolentos e naturalmente desistem de descobrir algo. Os rapazes acabam indo embora, deixando Bojan praticamente sozinho. Até que, alguns momentos depois, o protagonista sai do laboratório de pesquisa com as pernas um pouco cansadas, mas ainda cheio de energia. Boson acredita que pode ir para casa. Mas o garoto vai ao campo de treinamento da linhagem direta. Logo após entrar, sons aterrorizantes são ouvidos por espiões. Os alunos não entendem se era som de treinamento. Um admite que o jovem mestre é diferente e pede para parar, porque, no fundo, Sheol não está errado. Mas Bozen diz que nunca negligenciou seu treino, criando uma tensão entre eles. Com a saída dos dois colegas, o de cabelo verde pensa no que o diferencia do bastardo. Ele quer provar, a qualquer custo, que está certo. Enquanto os outros refletem, Boson segue o protagonista até sua casa. Mas, então, uma lanterna acende. O garoto pergunta, quem está aí? Ao ver que é um Gadot, um dos guardas fica confuso. O garoto explica que o jovem mestre passa por ali todo dia, mas ninguém mais faz isso. Boson disse que tinha algo a resolver, mas como violava as regras, o homem pediu que voltasse logo, e o garoto concordou. Mas, mesmo às 2 da manhã, as luzes do quarto de Sheol estavam acesas. Então, sem mais o que discutir, Bo-sang aceita e volta para o dormitório. No dia seguinte, às 5 da manhã, no campo de treinamento da classe 5, Bo-sang está acordado, mas debilitado por dormir pouco. No entanto, algo o surpreende. Kyetu, de 13 anos, consegue viver com apenas 3 ou 4 horas de sono. Boson descansa em casa vendo TV ou jogando. Ele treina só, mas equilibra sono, descanso e lazer. Ao ver um aluno à frente, o herói pergunta o que ocorre. Boson pergunta se o garoto não está cansado, o que o irrita. O herói nota que o rapaz de cabelo verde o seguia. Boson começa a se justificar sobre o apoio da linhagem direta de Sheol. Jiro diz que vive assim desde jovem e dormiu um pouco mais antes de virar cabeça de gato. Está cansado por não dormir bem, então o aluno pergunta por que se esforça tanto. Sheol sussurra ao garoto que já sabe a resposta. A concepção do jovem mestre se desfaz. Na arena de treinamento do clã, alguém chama atenção. O mordomo diz que os documentos das ordens estão prontos, então Teixin os pede. Mas, após ler, não acha suficiente, mesmo com masmorras de 7ª e 8ª classes, pois armas e suprimentos podem ser armazenados, mas pessoas não. Os patriarcas querem criar sobreviventes. O mordomo entende, mas antes de sair, tem algo importante a relatar. Em segundos, resume as ações do mais jovem e o patriarca não se surpreende, pois o herói sempre pareceu diferente, como alguém que já esteve no fundo do poço. Mas liderar e mudar pessoas é outra questão. Portanto, Taishan solicita ao mordomo que mude o conteúdo do teste. Como a 8ª filha está envolvida, os padrões precisam ser elevados. Assim, os patriarcas irão testar pessoalmente se essa criança tem realmente a capacidade de liderar os outros. No campo de treinamento exclusivo da turma 5, John Woo aparece como sempre para dar a aula.
No entanto, ao chegar lá, os alunos já estão treinando de maneira bastante competitiva. Mesmo sendo fim de semana, todos já correm cedo, organizados, sem serem chamados. Quando vem um instrutor, ele elogia o esforço do fim de semana. Se algum cadete estiver ausente, ele pede para chamá-lo, pois tem um anúncio: a avaliação do semestre será antecipada. Por isso, decidiu-se dar uma semana de intervalo antes dele, então o instrutor pediu que aproveitassem bastante. No entanto, antes de prosseguir, percebeu que não precisaria lembrar os alunos de treinar por conta própria durante o intervalo. Confiando em seus alunos dedicados, o instrutor os dispensa. Sheol, por sua vez, analisa essas informações sobre o intervalo repentino e a avaliação avançada do semestre. Ele estranha que ninguém saia da arena. Kim explica: observam o jovem mestre, e Inha diz que buscam orientação sobre o intervalo. O herói diz que o tempo é deles para fazer o que quiserem. Surpreendentemente, Kiel afirma que podem descansar quando precisarem e não os forçará a treinar. Porém, em vez de felizes, os alunos fofocam incrédulos com as palavras do jovem mestre, o que o irrita um pouco. Sheol pergunta se devem começar como no primeiro dia, no intervalo, e todos concordam. Orgulhoso, o herói diz que o descanso é importante e que os verá na próxima semana. Isso anima todos com o planejamento do jovem mestre. No laboratório de pesquisa, Jean está irritada porque o herói perturba a tia durante as férias. Mas Shu diz que ela estava vendo um vídeo estranho no celular. Daeon-hwa defende o vídeo. Era sobre um garoto que superou a leucemia e foi homenageado pelo presidente. Deixando isso de lado, o herói descobriu que a avaliação adiantada era uma ordem oficial. Sheol acha que a avaliação será mais difícil do que antes e precisa acessar a próxima memória do Unlimited. Mas não conseguir lê-la indica que ainda precisa resolver algo. Assim, ele tem que pensar mais. De repente, esbarra em papéis que caem do sofá, irritando sua tia, que tenta ser organizada. Entre os papéis, um chama a atenção. Nele, diz que a diferença entre artes marciais antigas e modernas é o propósito. As técnicas antigas eram para combater feras. Shewili pensa que o demônio cortante é assim porque o original tem várias formas. Ele se levanta rápido, deixando a tia confusa. Em vez de explicar, o herói apenas diz que precisa ir ao campo de treinamento agora. O vento levanta e bagunça os papéis, deixando Diana furiosa. Algum tempo depois, no centro de treinamento, o protagonista convoca o Unlimited e imagina um alvo. De olhos fechados. O inimigo deve ser maior e uma fera não humanoide, um monstro gigante. A técnica deve ignorar atributos chamativos sem poder destrutivo, pois são inúteis. No fim, o objetivo do Slashing Demon é matar monstros. Então, imitando a cena do sonho, o protagonista salta sobre o monstro Apocalipse e usa a habilidade Slashing Demon com toda a força para cortá-lo ao meio. Na realidade, uma nuvem de poeira surge. Com o Unlimited em mãos, o herói vê que teve sucesso. Agora Sheol se pergunta qual memória a espada mostrará e logo é teletransportado para outra realidade. Ele não sabe onde está, mas acha que é um campo de treinamento, como quando obteve a Unlimited pela primeira vez. Mas o fato de sua visão só mudar ao ler as memórias da espada ainda não tem explicação. Subitamente, naquele local, o mesmo guerreiro que ele viu nas lembranças enfrentando o monstro surge, e seu espírito. A rapidez é louca. Porém, algo ainda mais impressionante é que toda vez que a arma muda, a aura também se altera. Em vez de ele entrar na aura, a própria Unlimited a modifica. Nesse momento, outra pessoa surge, questionando se o guerreiro mudou sua abordagem de novo. O espadachim apenas pede que parem de espioná-lo. Mas, o homem continua perguntando se essas técnicas já têm nomes. O guerreiro responde que nem considera essas técnicas reais. O homem sugere chamá-las tecnicamente de Tem, Zero Changes, e o espadachim concorda. Mudando de assunto, o espadachim pergunta se o colega trouxe alguém, mas ele nega e ataca o guerreiro com sua espada, pois foi lá para uma boa luta enquanto espiava tudo. O herói fica realmente chocado ao perceber algo, pois a cor dos olhos e a cor do cabelo são sinais inconfundíveis de que esse guerreiro pertence à linhagem direta do estimado clã Lee Marshall. Em algum lugar próximo a um muro, uma van passa lentamente por uma estrada de terra e, de dentro dela, o protagonista reflete que esse cenário não é nem um pouco diferente do passado ou do futuro. Uma barreira que separa as zonas seguras das zonas perigosas já se tornou algo comum. Há muito tempo, surgiu uma grande fenda no Oceano Pacífico chamada Blue Hole. Era um espaço desconhecido, ainda inexplorado, de onde saíram monstros que dominaram locais por onde passaram. A humanidade lutou por muito tempo para recuperar territórios. Até hoje, existem zonas não recuperadas, conhecidas como zonas de perigo. Hoje, dizem que essas barreiras separam zonas seguras das perigosas.
Kim, no mesmo veículo, comenta que quanto mais perto dessas zonas, mais desolador o cenário. Mas ainda dentro da barreira, o herói diz que não piora, só muda o desenvolvimento urbano. Sheol fala isso com confiança, pois viveu muito tempo em um vilarejo assim. O responsável pela excursão avisa que as crianças devem ficar alertas, pois estão prestes a entrar em uma masmorra inexplorada na zona de perigo. Com todos fora do veículo, o instrutor pede que se reúnam para montar acampamento e verificar suprimentos antes do teste. A partir de agora, as crianças cuidarão de tudo, mas o instrutor não está preocupado. Como professor, dará todo o apoio e assistência possíveis. Ele pede que mostrem o que aprenderam, e as crianças aplaudem. Sheol anuncia que assumirá a liderança, mas antes deixa claro, o teste ficou mais difícil por causa dele, e quem quiser sair, essa é a última chance. Claramente, esta avaliação semestral não foi feita para os cadetes, pois eles estão na Floresta das Rainhas de Face Humana. Toda a masmorra está coberta de teias, indicando perigo, e a missão é capturar imagens de uma aranha adulta. Porém, os alunos dizem que, por mais que eles testem, não funcionará. Inao afirma que nenhum cadete da turma 5 fugirá mais, e Kim concorda. Por fim, até Boson afirma com seriedade que acredita no jovem mestre, dissipando a preocupação. Shiva comenta o quão embaraçosa foi a declaração. De volta aos negócios, nosso herói pede que verifiquem comunicações e suprimentos para entrar na floresta com aranhas de face humana. Elas têm comportamento similar ao de formigas e abelhas, dificultando o enfrentamento. Shiu explica que a missão é registrar movimentos de aranhas com mais de 10 anos usando o vídeo. Porém, agora, o herói deixa Inao liderando o grupo. Surpreendentemente, o protagonista irá sozinho para ser a presa das aranhas de rosto humano, o que fez todos os alunos gritarem em protesto após 1 minuto de reflexão. Mais tarde, nessa floresta cheia de monstros, uma aranha é derrotada pela espada do protagonista. Cansado, ele nota que elas se reuniram para ele. Valeu a pena matá-las para espalhar o hormônio do perigo, pois elas trazem presas nutritivas ao ninho para suas larvas. A forma mais fácil de ser uma presa valiosa é mostrar que a presa também tem poder. Então, Sheol simplesmente pega seu Unlimited, ao transformá-lo em uma lança, utiliza o demônio cortante para destruir a maior delas. Assim que o primeiro grande é derrotado, uma ordem interminável de outros surge para dominar a presa. No entanto, isso era exatamente o que o nosso herói estava procurando até agora. Algum tempo depois, Sheol acorda em um lugar diferente. Parece que ele está dentro do casulo de uma aranha espiritual com rosto humano. Se for o caso, o plano segue como esperado. O veneno já pesa no estômago do garoto, mas sua condição não é ruim. Primeiro, ele suprime sua presença com furtividade e corta as teias com o Unlimited. Sendo ninho, Sheol acredita que as larvas estão reunidas em algum lugar. Porém, ao avançar, o garoto percebe algo chocante à frente. Há muitos casulos de presas, mais do que uma caçada diária para o herói. Não faz sentido não terem consumido ainda, mas outra revelação esclarece. Porque no meio delas há um casulo, bem diferente dos outros, que atrai as aranhas e vibra com uma energia escura. Com isso, Sheol rapidamente percebe que a sua própria energia negra está ressoando com aquela entidade. Até que, de repente, o casulo rompe suas paredes, e de dentro dele começa a surgir um monstro que é verdadeiramente inimaginável. Então, com uma risada diabólica, surge o monstro de nível 5, Queen of the Human Facade Spiders. Kedel não acredita que um monstro de masmorra nível 6 possa falar, mas percebe que ele não abriu a boca. A única opção é que a energia negra leia a mente do monstro. Sem perder tempo, a rainha perfura o primeiro casulo para se alimentar e, ao se afastar, o herói falha na furtividade. O monstro sente a criança em seu ninho. Ao perceber que o que a acordou está dentro, a rainha grita para que o protagonista a entregue. Esse grito é uma pressão que só predadores de alto nível emitem. Mas, como não afeta o protagonista, a rainha se ofende com a resistência da criança. Além disso, o ataque teve um efeito contrário, pois foi refletido, quebrando a formação do teto. Então, já extremamente furiosa, a rainha decide simplesmente explodir tudo de uma só vez.